Boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer muito a todos que estão aqui conosco hoje para mais essa roda de conversa. Vai ser a nossa 13ª roda de conversa, com um tema super importante que a gente vai ter hoje, contando com dois palestrantes muito queridos aqui. Nós vamos falar sobre a situação da avifauna nas florestas e parques paulistas e como as mudanças climáticas interferem nesse cenário. E para isso, a gente vai contar hoje aqui com duas pessoas que eu descobri que são amigos, né, por acaso, quando eu fui fazer o convite, que é o professor Wagner Cavarzeri, que é doutor em Ciências e Zoologia pela USP, professor do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, e o Maurício Forlani, que é biólogo, mestre em Zoologia pela USP e gerente de pesquisa da Ampara Silvestre. Eu vou ler rapidamente aqui o currículo do professor Wagner, em especial, que é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, eu acabei tendo a alegria, né, de ter esse contato através do professor Felipe Amorim, também da Unesp de Botucatu, com quem eu tive presencialmente há pouco tempo, e fiquei muito feliz porque já há muito tempo a gente estava querendo falar um pouco sobre essa questão da avifauna do estado de São Paulo, em especial aqui da nossa região, né, na Serra do Japi. E foi muito bom, né, poder trazer esse assunto, também porque tinha conversado com o Maurício há pouco tempo para a gente pensar um projeto de educação na Serra do Japi, especialmente para jovens e crianças, onde a questão da observação das aves venha contribuir, né, como uma atividade aplicada, prática, em relação a tudo que a gente precisa lutar pela conservação das nossas florestas. Então, o professor Wagner Cavarzeri, ele é professor, trabalha com aves na Unesp de Botucatu, é ornitólogo, tem graduação em licenciatura em ciências biológicas, licenciatura em ciências biológicas pela Unesp de Bauru, mestrado e doutorado em ciências na área de zoologia pela USP. Ele concluiu o pós-doutorado pelo Museu de Zoologia também da USP. Foi professor adjunto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná por pouco mais de 7 anos e atualmente, então, como eu já falei, ele é um professor associado do Instituto de Biociências no Departamento de Biodiversidade e Bioestatística da Unesp de Botucatu. E o Maurício Forlani, que é um biólogo, uma pessoa muito competente, que eu admiro muito o trabalho que ele faz. Eu o conheci na ocasião em que ele era responsável pela área de animais silvestres da Ampara, da WAP, que é World Animal Protection, e atualmente, como biólogo e mestre em zoologia pela USP, ele é gerente de pesquisa da Ampara Silvestre. Essas duas instituições, tanto a WAP como a Ampara Silvestre, são entidades de proteção e defesa dos animais, são entidades da sociedade civil organizada, e para mim é uma alegria ter o Maurício aqui com a gente, porque eu acho que é importante a gente fazer esse reconhecimento, né, de como a sociedade civil cada vez mais vem evoluindo, né, vem trazendo a possibilidade de agregar conhecimento, informação, não apenas de forma, como a gente costuma ouvir muito, né, de forma apaixonada, de forma impulsiva, mas sim com argumentos muito fortes. E eu e o Maurício participamos, né, de várias frentes de luta aí pelos animais de uma forma em geral, e sempre é uma alegria poder contar com ele. E tenho certeza que hoje, né, o professor Wagner, que é uma pessoa jovem também, e enche o nosso coração, né, deixa, como eu costumo dizer, deixa o nosso coração quentinho, né, por ver pessoas lutando por seres tão delicados e fundamentais como as aves, que fazem parte das nossas florestas. Hoje, particularmente, é um dia preocupante para nós aqui na Serra do Japi, né? Nós já estamos no 4º dia de um incêndio importante que está acontecendo aqui. A gente tem uma área que faz limite tanto com o município de Cabreúva quanto com o município de Cajamar, mas é uma propriedade na Serra do Japi, em Jundiaí, a Fazenda Santa Marta, que tem uma área de preservação muito importante e que está ardendo em chamas já há 4 dias, né? Então, a gente está aqui numa força incansável dos bombeiros, da Guarda Municipal Florestal daqui, da Defesa Civil daqui, da Defesa Civil do município de Várzea Paulista, Defesa Civil de Cabreúva, outras organizações do entorno, né, do município de Jundiaí, uma brigada da própria Fazenda, né, trabalhando bastante nesse sentido.
E até ontem à noite a gente não tinha um relato, por enquanto, de animais feridos, né, qualquer tipo de animal, ou de animais que fossem encontrados mortos. Mas a gente sabe que só quando for se fazer a perícia, né, a investigação sobre a ocorrência desse incêndio, muitas vezes é que a gente vai achar no rescaldo tudo isso com uma forma mais evidente, né? Então, é uma tristeza para nós, mas a gente não desanima, né? As mudanças climáticas, como no tema da nossa apresentação, estão cada dia mais evidentes. Eu não sei se vocês viram, né? Mas ontem teve uma declaração do Antônio Guterres dizendo que nós não estamos mais na época das mudanças climáticas, a gente está na época da fervura climática, porque as temperaturas na Europa e nos Estados Unidos estão passando de 40 graus praticamente todos os dias nas últimas 3 semanas, de forma muito forte, né? Então, é para a gente entender que realmente a gente não anda cuidando bem do planeta. E se a gente não cuida do planeta nem para a gente, né, o que fará com essas criaturas frágeis? Bom, dando início, então, eu queria conversar primeiro, né, ouvir, professor Wagner, a sua apresentação. Não sei se tem uma apresentação que você vai fazer para nós, professor. Então, você fique à vontade. 30 minutos para Posso você é o compartilhar a suficiente, tela? professor? Dá Pode sim. compartilhar, professor. Eu aviso. E pedir para todos que mantenham os microfones desligados, as câmeras também fechadas. Se vocês tiverem alguma colocação, façam no chat. Lembrar que ao final das duas apresentações a gente vai responder as perguntas que foram encaminhadas quanto da inscrição, e se sobrar tempo a gente ainda abre para mais perguntas que vocês possam ter. Fique à vontade, professor, qualquer coisa, só chamar que eu estou aqui. Então tá, boa tarde a todos. Maurício, faz tempo que a gente não se vê, né? Eu vou apresentar, então, alguns dados que eu tenho coletado ao longo dos últimos 20 anos, e para o título dessa palestra, eu utilizei essa forma um pouco mais técnica de me referir ao que a gente vai ver, que é a não detecção das espécies de aves florestais no interior do estado de São Paulo. Viés amostral ou extinção em massa. E aí, ao longo dos slides, a gente vai entender o que eu quero dizer com viés amostral ou extinção em massa. Então, antes de começar a apresentação, Vânia, eu agradeço o convite. O professor Felipe ficou contente também que eu consegui participar, né? E eu espero que, na verdade, eu não vou apresentar solução nenhuma, pelo contrário, o que eu vou passar para todos são doses de realidade. E eu vou contar uma história para levar, né, de qual é a minha preocupação e por que eu me preocupo com as aves que eu acho que sumiram do interior do estado de São Paulo. Para começar, vocês estão vendo que no título, aliás, no slide inicial, tem uma foto que não é uma foto tão bonita. Geralmente a gente coloca uma foto chamativa, de uma vegetação bem bonita, no começo de toda a apresentação, mas eu coloquei essa. Por quê? Porque eu comecei a procurar fotos de ambientes bonitos no interior de São Paulo e foi difícil de encontrar. Então eu achei interessante ou chamativo colocar essa foto, que é na cidade de Itapura. Vocês estão vendo ali no fundo tem um grande corpo de água, que é o Rio Paraná, e na direita tem um outro grande corpo de água que deságua no Paraná, que é o Rio Tietê. A gente tem a foz do Tietê como um lixão. Tá? Esse é o Rio Tietê, que começa em Salesópolis, como vocês conseguem ver ali, na região metropolitana. Começa já, hoje é o Parque Estadual das Nascentes do Tietê, mas já é desmatado porque era uma propriedade particular, agora está sendo reflorestada. Bebi a água dali, da nascente do Tietê, mas ele é maltratado quando chega em São Paulo, por todo o caminho que percorre o nosso estado. E, para finalizar, não sei como dizer até, né? Não posso falar chave de ouro, mas a foz dele é um lixão. É assim que nós tratamos o principal rio, o rio mais importante da história do estado de São Paulo. E para essa palestra eu dividi em 6 momentos, que individualmente eles não têm tanta conexão, mas vocês vão ver que eu vou chegar numa conclusão no final desses 6 momentos diferentes. Tá? Primeiro eu vou falar sobre domínios fitogeográficos em São Paulo, os tipos de vegetação. Depois sobre distribuição geográfica das espécies, como é que a gente cria esse banco de dados. Em seguida eu vou falar sobre o histórico da ocupação humana no interior do estado de São Paulo. Depois eu vou explicar o que eu quero dizer por viés amostral, será que eu estou errado quando eu falo que eu acho que as espécies de aves florestais não existem mais no interior de São Paulo.
Será que a gente pode chamar de vegetação remanescente os fragmentos que a gente vê hoje no interior de São Paulo? E o que eu quero dizer com extinções em massa dessas espécies de aves? Aqui estão os domínios fitogeográficos que compõem o estado de São Paulo. Tem gente que chama de bioma, mas eu acho que bioma é uma definição um pouco complexa. Então vamos chamar de vegetação, ou vamos chamar só de cerrado ou Mata Atlântica. O estado de São Paulo era recoberto por Mata Atlântica, só que a Mata Atlântica era dividida ao meio, dividida em duas metades, por uma mancha, uma grande mancha de cerrado. Fica, então, uma Mata Atlântica ao leste e uma Mata Atlântica ao oeste do Cerrado. Sempre que eu falar leste e oeste, eu quero me referir a essas porções de Mata Atlântica separadas pela vegetação de Cerrado em São Paulo. Ali a gente consegue ver o Cerrado Central, a porção, o finalzinho dela que pega ali no estado de São Paulo, e essa divisão de Mata Atlântica e de Cerrado. A Mata Atlântica é separada ao meio no estado de São Paulo pelo Cerrado. E aqui a gente vê a distribuição das principais unidades de conservação no estado de São Paulo. As maiores delas em roxo são APAS, Área de Preservação Ambiental, verde claro, Parque Estadual, verde escuro, estações ecológicas, e a gente vê um padrão. Existem muito mais unidades de conservação no leste e menos unidades de conservação no oeste. Isso não é uma distribuição aleatória, tem um motivo dessas unidades terem essa distribuição. E o motivo é o desmatamento, a forma como o desmatamento foi ocorrendo no estado de São Paulo. A gente está vendo aqui a situação primitiva, que a gente tinha em 1500. 80%, pouco mais de 80% do estado de São Paulo era coberto por vegetação florestal. O que está representado em branco ali eram campos nativos de cerrado. E aqui a gente tem a situação em 1935, uma estimativa. Desde o começo da década de 20, depois da Primeira Guerra Mundial, já em 20, especialmente em 1930, teve uma frente que desmatou praticamente o interior inteiro de São Paulo para a plantação de café. Depois do café a gente sabe que veio a cana, e hoje a gente sabe que o pasto é muito forte. Tem regiões de São Paulo que a gente vê pastos sem nenhuma árvore presente naquele pasto gigantesco. Então a gente vê que a vegetação do estado de São Paulo foi completamente suprimida, e quando eu falo suprimida, ela sofreu corte raso. Todas as árvores, todas as florestas foram completamente derrubadas para a plantação de café, começando na década de 20. A situação primitiva comparada com a situação atual é mais ou menos essa. E a gente entende por que as unidades de conservação, que foram delimitadas especialmente a partir da década de 70, ocorrem onde ocorrem. Porque foi onde sobrou a vegetação nativa. Onde não tem unidade de conservação no oeste de São Paulo, é porque não tem vegetação nativa mais. Agora eu falo sobre a distribuição das espécies, ontem e hoje. Eu quero dizer por ontem como que nós conseguimos delimitar essa distribuição das espécies e como que nós fazemos isso hoje. Aqui, por exemplo, é a distribuição geográfica do mico-leão preto, que é uma espécie de primata endêmica do estado de São Paulo. Ocorre ali no interflúvio Tietê-Paranapanema. Como é que a gente sabe que ele tinha essa ocorrência? Tudo começou assim. Antigamente, o pessoal, esses daqui são à esquerda, é o Olivério Pinto, um dos maiores ornitólogos do Brasil. Do lado direito dele é o Ernest Garbi, que foi um coletor do Museu de Zoologia da USP, na década de 20, 30, 40. Ali sentado é o João Leopoldo Lima, de pé o José Leonardo Lima, que é o pai dele. E eles estavam numa região central do Brasil, coletando animais, que era assim que a gente conhecia a distribuição dos animais nesse momento, nesse início do século XX. Esse aqui é o Olala, Alfonso Olala, que é um dos principais coletores, um dos mais importantes coletores de aves e mamíferos. Quem vai para a seção de aves hoje do Museu de Zoologia da USP não consegue abrir uma gaveta da coleção de aves sem que tenha pelo menos um exemplar coletado pelo Olala, haja vista a importância que ele tem para o nosso conhecimento da avifauna e da mastofauna no Brasil. Aqui, cada embrulhozinho que a gente está vendo nessa lona no chão, cada jornalzinho enrolado é uma espécime de ave que ele estava coletando na Amazônia peruana. Ele conheceu várias regiões aqui na região neotropical. Só que hoje a gente não vai para o campo munido de uma espingarda para coletar esses espécimes. A gente tem metodologias padronizadas. Então, por exemplo, eu fiz campo, que para minha surpresa, num parque extremamente bonito no interior de São Paulo, que é o Parque Estadual Furnas do Bom Jesus. Essa foto aí estava na seca, mas depois daquela seca de 2021, a
a vegetação já estava mais exuberante, um lugar muito bonito. E eu fiz o registro, por exemplo, ali de uma espécie de arapaçu florestal que ninguém sabia que ocorria tão para o interior de São Paulo. A gente faz o campo em regiões onde quase ninguém tenha visitado, especificamente para algum grupo taxonômico, para as aves, por exemplo, e a gente consegue delimitar melhor onde as espécies ocorrem, só que de uma forma padronizada. E o que a gente obtém com isso é a área de distribuição, né? A área de distribuição das espécies. Por exemplo, o tucano de bico verde, que é considerado endêmico da Mata Atlântica. Se a gente pegar essa área, o mapa ali, dá para ver em branco o mapa do Brasil, aliás, da América do Sul, pega Brasil, pega um pouquinho do Paraguai, Argentina, e a gente vê a distribuição do tucano de bico verde nessa área achurada em roxo. E a gente vê que esse tipo de distribuição, que é chamada de mínimo polígono convexo, acho que é isso. A gente une os pontos de ocorrência da espécie e une cada um dos pontos, de modo que a união desses pontos não pegue em ângulos acima de 180 graus, para ver qual é a área que ele pode ocorrer na totalidade da sua ocorrência. Só que isso tem um problema, porque, por exemplo, parece que essa espécie ocorre em todo o estado de São Paulo. E eu vou abordar ciência cidadã, não sei se todos conhecem o termo, tem vários tipos, várias classificações de ciência cidadã, contributiva, colaborativa, co-criada, mas basicamente é quando cidadãos que não necessariamente são biólogos levantam informação e tornam essa informação disponível para que os biólogos ou outro pesquisador consiga acessar essa informação e transformar isso em ciência, tenha dados utilizados de uma forma padronizada, seguindo a metodologia e o escrutínio da metodologia científica. A ciência cidadã contributiva é a que qualquer pessoa pode ir para campo, tirar uma foto de um passarinho e colocar esse registro, então essa imagem, em sites que aceitam esse tipo de informação. O Xenocanto é um site que recebe vocalizações de aves, também de insetos, por exemplo, de grilos, né? Aves de Santa Catarina, o iNaturalist, o Taxius e o Bird recebem informação de listas de espécies, registros não necessariamente documentados. E aqui no Brasil é muito famoso o Wikiaves, que é um site wiki, ele é fornecido não, ele é munido, né? Ele é mantido por usuários, e os usuários colocam fotografias ou gravações de aves naquele site, e o site gera um mapa de ocorrência. Cada pontinho indica o registro de uma dada espécie em dada localidade. O Wikiaves é muito mais forte no Brasil em relação aos demais sites, plataformas ornitológicas que são ditos de ciência cidadã. Então é um cidadão que contribui para a ciência. Isso foi uma revolução, especialmente o Wikiaves, que começou em 2009, foi uma revolução para o conhecimento, para o nosso conhecimento da distribuição das aves. Começaram a pintar vários registros de espécies que a gente nem imaginava que poderiam ocorrer em algumas localidades. Por exemplo, aqui a gente está vendo, à esquerda, a distribuição, a área de distribuição do tucano de bico verde, que a gente imaginava com base na literatura e nos espécimes de museu. E se a gente olhar à direita, é o mapa do Wikiaves. Para cada pontinho vermelho, é uma localidade onde algum usuário fez o registro daquela espécie documentado, ou tem a vocalização, ou tem uma fotografia. E a gente vê que a distribuição real dessa espécie no Brasil não é parecida, quer dizer, parece, mas não é exatamente como a gente está vendo no mapa da esquerda. No estado de São Paulo, especificamente, que é o foco, se vocês repararem, no oeste, depois daquela mancha de cerrado, não tem atualmente um registro do tucano de bico verde. O que eu comecei a perceber de 2005 para cá? Que as espécies endêmicas da Mata Atlântica, como aquele tucano, e como, por exemplo, o tiê preto, eles estão distribuídos no leste do estado de São Paulo, na Mata Atlântica, ombrófila, na Mata Estacional do Planalto, mas eles não possuem registro no oeste. Reparem que, assim como o tucano do bico verde, o tiê preto também parece que não ocorre no interior do estado de São Paulo. E eu percebi, aqui também a tiriba também não ocorre nessa região, endêmica da Mata Atlântica, mas o que eu percebi é que esse padrão não é só para as espécies endêmicas da Mata Atlântica. Espécies florestais, que têm a distribuição muito mais ampla, também tinham um gap, uma lacuna na distribuição muito grande no oeste, como, por exemplo, do patinho, ou então desse arapaçu. Eles ocorrem no leste, mas não tem registro no oeste de São Paulo. Eu fiquei muito curioso de entender por que isso acontecia. Isso nos leva ao histórico de ocupação humana no estado de São Paulo. Como é que isso aconteceu?
Bom, já adiantei para vocês que na década de 20, de 30, a gente derrubou tudo para a plantação do café. E aqui a gente está vendo uma comparação em anos semelhantes, similares, do interior do estado de São Paulo e do interior do estado do Paraná, na década de 60. Na década de 60, o interior inteiro de São Paulo praticamente já tinha sumido, enquanto que no Paraná, boa parte no Nordeste, ali no Oeste, ainda tinham grandes blocos de vegetação, embora o desmatamento tenha sido bastante elevado, especialmente na região ali que está bem próximo ao ano de 1965, é o chamado Norte Pioneiro. Foi ali que o café começou a desmontar a vegetação de floresta estacional do Paraná. Mas nessa mesma época tinha mais vegetação no Paraná do que tinha em São Paulo. E hoje é a situação atual de ambos os estados. De São Paulo a gente já tinha visto, mais ou menos, só que reparem que a fragmentação no Paraná é tão acentuada quanto no estado de São Paulo. Mas por que eu estou fazendo essa comparação de São Paulo e Paraná? Porque se a gente voltar nos mesmos mapas que a gente já viu, reparem que essas espécies não estão presentes no interior de São Paulo, porém estão presentes no interior do Paraná. E o interior do Paraná, Nordeste, Noroeste, na teoria, tem o mesmo tipo de vegetação que o interior de São Paulo, que é floresta estacional semidecidual. Isso vale para todas as espécies que eu mencionei. E se vocês olharem espécie por espécie florestal no Wikiaves, vocês vão ver que esse padrão ele é recorrente para várias espécies florestais. Por que elas sumiram em São Paulo e por que elas ainda são encontradas no Paraná? Agora eu explico para vocês o que é esse viés amostral. Foi a primeira hipótese que eu levantei. Eu acho que não tem ninguém tirando foto de passarinho no interior de São Paulo. Qual foi a minha expectativa? Aqui é o mapa do Wikiaves, cada pontinho vermelho indica um município que possui pelo menos um registro documentado de alguma espécie de ave. E a minha expectativa era que no interior de São Paulo não tivesse ninguém fotografando, mas a realidade é essa. Virtualmente, todos os 600 e poucos municípios de São Paulo possuem pelo menos algum registro. Por que então, se essa ausência de registros no oeste de São Paulo fosse devido a viés amostral, por que essas espécies estão fotografadas no leste? Tem gente fotografando aves no oeste, mas não estão fotografando as espécies florestais? Por que eles fariam isso? Aqui é para mostrar que também, por outra plataforma ornitológica, que é o eBird, é a segunda mais utilizada no Brasil, a gente está vendo que tem listas de espécies, especialmente na região de São Paulo, região metropolitana, onde tem mais gente, mas também tem o pessoal fazendo lista no oeste. E mesmo assim, essas espécies também no eBird não estão sendo registradas. Tem uma grande lacuna de conhecimento ali. Mas então, professor Wagner, você está falando que você está confiando em cientista cidadão, que não é biólogo e que não tem formação de pesquisador? Beleza, vamos ver o que a literatura diz para a gente, o que os ornitólogos têm dito para a gente a partir da década de 80 até hoje. Reparem, os círculos pretos indicam registros históricos, ou seja, espécimes coletados que estão depositados no Museu da USP, Museu de Zoologia da USP, ou pesquisadores que foram para campo até a década de 80. Reparem que existem círculos pretos no oeste para essa espécie endêmica da Mata Atlântica, que é a papataoca do sul, Tringlina leucóptera. Ela estava presente em algumas localidades ali. Se a gente pegar os círculos cinza são os registros do Wikiaves, ou seja, os registros atuais do Wikiaves estão ali no leste, mas reparem que não existem, meu mouse aparece aqui? Acho que não. Os círculos cinza não aparecem no oeste. No máximo tem um círculo cinza ali, próximo à Estação Ecológica dos Caetetos, que é um círculo cinza dentro de um círculo preto, tá? Mas quando a gente olha os quadrados que correspondem à literatura, tudo que foi produzido até a década de 80, desculpa, a literatura recente, ou seja, da década de 80 para cá, reparem que existem quadrados cinza que mostram a existência dessa espécie endêmica ali no oeste de São Paulo, que é o Morro do Diabo, e na Estação Ecológica dos Caetetos, que fica nesse braço à esquerda da região de Cerrado. Tá? E o quadrado vermelho significa campo que o pessoal fez recentemente, mas não registrou a espécie. Ou seja, o pessoal está indo para o interior, foi para o interior e registrou. Só que começou a ir mais recentemente, não está registrando. A ciência cidadã e a literatura, os ornitólogos, os pesquisadores, estão dizendo a mesma coisa, relatando que essas espécies florestais endêmicas não são registradas no oeste de São Paulo. E aí, quando a gente pega os fragmentos remanescentes,
atuais, aqui a gente está vendo fragmento com mais de 50 hectares, eu quis eu mesmo ir para campo para ter certeza de que os cientistas cidadãos, eu sou teimoso, né? Os cientistas cidadãos e os ornitólogos que publicaram seus artigos realmente não estavam fazendo esses registros. E aí eu fiz um levantamento dessas áreas e fui atrás de algumas delas para ir em loco, para ver onde é que estavam essas espécies florestais. Por exemplo, uma delas, eu visitei algumas 60 áreas, uma delas foi esse fragmento em Sabino, que tem uns 400 hectares, que fica bem próximo ao rio Tietê. E qual que é a minha expectativa? Encontrar uma mata estacional muito bonita, muito preservada, como, por exemplo, eu encontrei aqui em Pardinho, aqui perto de Botucatu. Qual foi a realidade? Foi isso daqui. Esse é o fragmento de 400 hectares que eu vejo na imagem de satélite. Só tem um subbosque super ralo, só tem heliófita, não dá para atravessar ali, não dá para cortar, porque é muito rasteiro. Não tem árvore de grande porte, não tem dossel contínuo, não tem a formação, portanto, de um ambiente sombreado, com um microhabitat, um microclima adequado para espécies florestais. Quem conhecer qualquer grupo, né, de vertebrado terrestre, talvez também, invertebrados, que ocupam ambientes florestais, logo de cara dá para ver que nesse tipo de ambiente essas espécies não encontram um habitat adequado. Ou seja, a gente vê na imagem de satélite fragmento. Mas qual é a qualidade desse fragmento? Ele é suficiente para suportar a comunidade florestal? Essa foto eu tirei, por exemplo, de um macaco prego, naquele fragmento ali. Se eu colocasse um ponto de interrogação em cima da cabeça dele, refletia exatamente o momento que eu presenciei, tentando encontrar um galho para se deslocar, porque simplesmente não tinha um dossel contínuo. Será que então a gente pode falar que a gente vê remanescentes de vegetação nativa? A partir da década de 30, o interior inteiro sofreu corte raso. A gente não pode falar que a gente está vendo fragmento de vegetação nativa. A vegetação é nativa, só que tudo é regeneração nativa. Não existem fragmentos que têm mais de 100 anos de idade no interior de São Paulo. O que isso implica na existência das espécies florestais? E por que extinção em massa? Eu sou ornitólogo, então quando eu penso em extinção em massa, eu penso na extinção dos dinossauros, né? As aves são os dinossauros que sobreviveram à nossa última grande extinção em massa. Mas, por definição, extinção em massa é quando 1/3 de todas as espécies que a gente conhece são extintas num curto intervalo de tempo. Quando a gente fala em extinção em massa dos dinossauros, a gente está falando que ao longo de alguns milhões de anos eles deixaram de existir em camadas estratigráficas. Aqui, o que eu estou hipotetizando com certa robustez, como eu mostrei para vocês, é que as espécies florestais, praticamente todas elas, sumiram no interior de São Paulo em questão de menos de 100 anos. A gente imagina, por exemplo, que as unidades de conservação vão estar mais preservadas e vão conter essas espécies florestais. E aí entra o que a Vânia mencionou, né, desse artigo que foi publicado, que eu visitei essas 4 unidades de conservação, mas não encontrei as aves florestais também. Ou seja, não é porque é uma unidade de conservação que essas aves estarão presentes. Ainda mais considerando que as nossas unidades de conservação estão em situações como essa, por exemplo, que eu presenciei em Andradina. Tinha lixo, tinha área que varriam, assim, devia ter algum tipo de encontro que faziam nesses fragmentos, né? Ou seja, não é porque é uma unidade de conservação que está tudo resolvido. E aqui estão as áreas que eu visitei pessoalmente, que eu pude comprovar, essas espécies não estão presentes. De fato, não estão presentes. Eu encontrei algumas no Paraná, mas em São Paulo elas não estão aqui. Por que que nesses últimos 100 anos, eu acho que essas espécies, depois que os fragmentos voltaram a crescer, né, a regenerar, depois que sofreram corte raso, por que que as espécies de aves nunca voltaram para esses fragmentos no oeste de São Paulo? Primeiro, porque as áreas fontes estão isoladas. A área fonte no leste, a Serra do Mar, por exemplo, as espécies que estão ali, as espécies de aves florestais, não vão atravessar o Cerrado para chegar no oeste de São Paulo. E as áreas fontes, por exemplo, de Minas Gerais, as espécies que estão nas matas estacionais de Minas não vão atravessar o Rio Grande, assim como as que estão no Mato Grosso não vão atravessar o Rio Paraná, e as espécies de aves que estão no estado do Paraná não vão atravessar o Rio Paranapanema para recolonizar o estado de São Paulo. A gente sabe que as espécies florestais, elas têm uma limitação para fazer essa travessia, elas não fazem isso. Portanto, não tem uma chance de recolonizar o interior de São Paulo, mesmo que essa vegetação esteja visível hoje em dia. Quais são os próximos passos que eu pretendo, então?
publicar os dados que estão coletados, que espero que esse semestre eu consiga a primeira publicação já. Eu quero estudar a idade dessas regenerações que a gente tem no interior, porque eu acho que nenhuma delas vai ter mais do que 100 anos, vão ser muito poucas. Aqui, por exemplo, a gente está vendo a Estação Ecológica de Paulo de Faria, dá para ver o delineamento, a delimitação dela, essa linha preta. Isso na década de 60 era um fragmento muito maior. Quando eu visitei agora recentemente, toda a vegetação que está fora da linha já tinha sido suprimida, é tudo pasto. Eu andei em pasto ali. E qual a qualidade dessas regenerações? Será que as espécies de aves conseguem sobreviver nesses fragmentos, como aquele que eu mostrei em Sabino? Então, são essas as indagações que eu deixo para vocês. Professor Wagner, muito obrigada da sua apresentação. Eu fico feliz com a sua apresentação, mas ao mesmo tempo triste por dois motivos. Primeiro, por essa constatação em loco, como você mostrou, né, da situação que se encontram imagens que iludem as pessoas, né, que a gente tem uma vegetação que pode ter alguma coisa, que tem vida silvestre, né? Então, acho que um pouco do que a gente fala da defaunação, ela está aí, né, representada no que você mostrou através das aves, né? Que ainda são indivíduos que muitas espécies podem se deslocar por áreas maiores, né, fazer essa movimentação. O que não acontece, como no caso desse macaco que você mostrou, que já corre tantos riscos, né? A gente pode citar uma quantidade enorme. A gente teve surto de febre amarela que dizimou uma população gigante, né, por uma área extensa do país. E a cada grande mensagem dessa, né, que a natureza tem dado para a gente fecha os olhos e olha para o outro lado, né, tentando achar que não, está tudo bem, vamos continuar. Eu fico feliz com a sua fala e, ao mesmo tempo, triste. A Raquel, que está aqui, a Aninha, elas estão acostumadas a me ver questionar, muitas vezes nas reuniões do Conselho da Serra. A gente tem um conselho da Serra do Japi, e além do Conselho de Meio Ambiente, né, por ser uma unidade municipal de conservação, que tem uma legislação específica, enfim, e eu vivo dizendo, gente, não adianta nada isso. Ah, mas na lei está dizendo que pode. Eu falei, então, a lei está dizendo muita coisa, uma lei que foi feita 20 anos atrás, né? O mundo mudou, a situação mudou, e a gente está colocando em risco o pouco da fauna que ainda a gente tem dentro desse território. Porque na própria sede da Fundação, você vai ter, qualquer hora capaz que você venha aqui, a gente vai se conhecer, você vai conhecer os lugares, você vai ver que a gente está sentindo um desaparecimento muito forte de animais que antes da pandemia, durante a pandemia, transitavam muito por ali. E hoje a gente não tem visto mais. A gente tem tido, infelizmente, situações de atropelamento na Dom Gabriel de onças, né? Nos últimos 2 anos a gente já teve 3 casos de atropelamento. A gente tem erros de manejo, né? Remoção de animais que estão em áreas não urbanizadas, mas em adentramento de filhotes de onça que entraram com a mãe, filhotinhos novos, e foram deixados numa área que, dentro de uma escola, que foram removidos, esse filhote foi removido e depois não se conseguiu devolver o filhote para a mãe, né? Então, é uma situação bastante equivocada e isso comprova, né, muito do que a gente vem sentindo, mas, como eu costumo dizer, o que a gente percebe, a ciência tem trazido as informações, né, com consistência, mas elas não têm sido consideradas, infelizmente, para decidir políticas públicas. Então, te agradeço muito, professor, pela fala, foi muito clara, objetiva, muito importante, e eu vou, antes de passar a palavra para o Maurício, eu vou lembrar a todos que, em breve, a Cláudia vai colocar aqui uma lista de presença para que todos possam assinar presença para receber seus certificados. Lembrar a todos que essa apresentação está sendo gravada e no final da semana que vem ela já vai estar disponibilizada no canal do YouTube da Fundação, para quem quiser reassistir, compartilhar com os amigos, enfim, vai ser importante. Eu queria reler aqui o currículo do Maurício, o Maurício, que é biólogo, né, em 2005, mestre em zoologia pela Universidade de São Paulo, e atuou na área acadêmica em projetos nacionais e internacionais dedicados a estudo da fauna e conservação do meio ambiente.
Como eu disse, atualmente ele é gerente de pesquisa da Ampara Silvestre, e ali ele conduz projetos e campanhas contra o tráfico de animais, contra a caça e pela conservação da biodiversidade. Ele lidera o projeto de ações, projeto Binóculos da Liberdade, que tem como objetivo aproximar o cidadão da biodiversidade ao seu redor e ampliar a conexão do homem com a fauna. Até em sua homenagem, o desenho, né, é de um binóculo, você viu, né? Claro que também para o professor Wagner, né? Mas quando a Clyde estava configurando a arte, né? Eu falei, o Maurício vai gostar dessa arte, porque ele vai lembrar do projeto dele. Maurício, fique à vontade para fazer suas colocações e assim que você terminar, a gente já abre para a discussão. Obrigado, Vânia. Muito bom, muito obrigado Obrigado pelo convite. Wagner, pode ligar sua câmera, que eu queria fazer o seguinte, Vânia, eu queria só fazer Eu não tenho uma aula como a do Wagner, foi maravilhosa a sua aula, professor. É muito legal estar aqui com você, um amigo de Museu de Zoologia de muitos anos. Eu tenho alguns apontamentos sobre a fala dele. Eu posso fazer a minha fala, eu não tenho apresentação, mas aí como você acha melhor, Vânia? Eu faço agora e depois faço as minhas falas para o Wagner. Olha, se você tiver algumas considerações que você gostaria de fazer, que vá complementar ou vai conduzir para algum caminho, e aí depois você pode fazer os apontamentos na fala do Wagner, que eu acho que fica super rico para vocês fazerem um diálogo e complementar aí, antes da gente abrir as perguntas. Fica à vontade, Maurício. Perfeito. Wagner, teve várias coisas que você ia colocando do viés amostral, eu já estava anotando aqui, sabe? A questão do... Não, mas será que não tem cara batendo foto? E aí teve uma coisa que eu vi no mapa, que é bem massa, que você percebe que no Paraná tem menos, em tese, né? Menos adensamento de pontos do pessoal no Wikiaves, por exemplo, que em São Paulo, né? Então, isso mostra que realmente a ciência cidadã, ela tem aí um papel e uma ferramenta absurda, e isso também vem um pouco depois na minha fala, né? Que é justamente a gente aproveitar a população, né? O cidadão, para fazer ciência e para se conectar com a biodiversidade. Mas eu fiquei muito preocupado, Wagner, com um ponto que eu acho que o seu trabalho, né, do Fábio e dos outros colaboradores todos aí, que ele traz uma coisa muito importante, né? Que é assim, será que o nosso mapa de vegetação realmente está coerente? Que é o que você falou, né? As florestas nativas. Porque, como profissional da área, quando eu olho o mapa de vegetação do estado e eu vejo aqueles... Tudo bem, a gente sabe que está isolado, a gente sabe que tem uma certa depauperação da fauna, mas... A esse nível, né, a espécies simples, tipo o tiê preto, né, tucano do bico verde, são espécies extremamente comuns, né, que quando você olha o mapa de vegetação e você vê um quadradinho verde daquele, automaticamente no seu entendimento de fisionomia e de desenho florestal, você fala, aqui tem essa composição de espécies, né. Então, não sei, eu acho que isso me traz um alerta, na verdade, né, que ter uma cobertura vegetal, ainda que nativa, mas num estado... depauperado histórico até então, né, regeneração atual, mas histórico de corte raso, que nem você colocou, de fato não responde à fauna, né? A fauna realmente tem um componente aí que muito se trabalha como segundo plano na parte de biologia da conservação, principalmente na parte de vegetação, né, e de área de conservação, né? Então, acho que o trabalho ele tem muito a contribuir nesse alerta, né? De fato, a gente tem unidades de conservação no Oeste Paulista, né? Essa acho que é a grande pergunta, né? E o que de fato a gente vai conseguir fazer para retornar esses animais, né? Se você acha que daqui a alguns anos, com talvez um revigoramento de vegetação e com um avanço da regeneração, se a gente conseguiria, a gente teria que refaunar, né? Porque talvez esses animais não chegariam lá de alguma forma, né? Se você enxerga isso como algo possível. Maurício, é um prazer falar com você. Esse é um questionamento que todo mundo sempre faz, né? Se eu acho que as aves, um dia eu vou ver essas aves de volta no interior. Então você perguntou, será que a gente tem unidade de conservação no Oeste? A gente tem, elas estão lá. Mas eu acho que elas foram delimitadas depois que a vegetação voltou a crescer. Então ela nunca foi uma vegetação primária, vamos dizer assim. A gente não pode falar em vegetação primária da Mata Atlântica, né? Mas quando a gente compara o histórico dessas vegetações, a Estação Ecológica dos Caetetos nunca foi derrubada.
E é a mata estacional mais espetacular que a gente tem em São Paulo. A diferença é gritante, é nítida. Outra mata que nunca foi derrubada foi a fazenda, hoje é Bacuri, é a Barreiro Rico, que fica em Anhembi, ali no interflúvio Piracicaba e Tietê, que é onde tem Muriqui, o registro mais ao interior. Ali também nunca foi derrubado e a comunidade de aves florestal ainda é espetacular. Foram perdidas algumas espécies por causa da fragmentação. Mas ao entrar em outros fragmentos florestais, é impressionante como é tudo calado, silencioso. A gente vê a vegetação, só que ela está vazia. Lembra muito aquele modelo de floresta vazia do Redford, publicado em 92. Só que a diferença é que ele falava que a mata vazia eram matas bonitas que estavam esvaziadas por conta da caça. Aqui a mata está mais ou menos ali, só que ela está esvaziada porque nunca nada conseguiu voltar depois que a vegetação voltou a crescer. Eu acho que a gente não vai ver essas espécies de volta, a não ser que tenha programas de reflorestamento unindo áreas-fonte. Eu acho que vai ser mais rápido e mais barato reflorestar do que ficar jogando os animais de volta para lá, sem a gente ter um controle do que está acontecendo. Eu acho que é urgente reconectar essas áreas com áreas-fonte. Nossa, legal. E aí eu queria aproveitar, então, Vânia, o espaço para contar um pouco de um dos focos principais meu hoje aqui Não Para, que está muito linkado um pouco com o surgimento das pesquisas do Wagner, né? Então, dentro desse projeto que a Vânia colocou do Binóculos da Liberdade, a gente tem realmente essa ideia, essa estratégia, né? E esse objetivo, que ele é duplo, na verdade, né? A gente quer, obviamente, diminuir o interesse das pessoas em ter animais silvestres como animais de estimação, ou seja, diminuir gaiolas e transformar as gaiolas cada vez mais em binóculos. E aí a gente vai ter um exército de pessoas trabalhando para o Wagner, aí, gerando dados para ele fazer as suas pesquisas, né? E por que a gente montou, né? Qual que foi o desenho? Como é que surgiu esse projeto, na verdade, né? Então, a gente começou a fazer algumas pesquisas para a população geral, né? Então, saindo um pouco da bolha do meu círculo de conhecimento, indo para outras fontes, a gente fazia uma pergunta simples, né? O adensamento populacional hoje é os grandes centros urbanos, é ali que a gente tem a massa crítica, é ali que a gente tem um monte de gente que pode fazer a diferença, que pode lutar pela conservação, que pode ter o seu interesse pela biodiversidade, mas como é que essas pessoas se relacionam com os animais, com a biodiversidade? Será que elas entendem que a cidade é um organismo vivo, por mais que tenha muito prédio, muito asfalto, muito carro, é um organismo vivo, né? É um ambiente rico, é um ambiente mega diverso, propriamente dito, né? Tem mais fauna aqui em São Paulo, por exemplo, capital, do que Portugal, enfim. E a gente faz essa pergunta e é meio assustador para mim, como biólogo, zoólogo, e talvez para alguns colegas aqui também seja, quando a pessoa fala: se você tem animal silvestre na sua cidade? Não tem. Se eu ver, eu tenho dó. Coitado, tá passando fome. Ele não está no lugar dele. Então, isso mostrou para a gente, numa pesquisa super simples, como que a nossa sociedade ela se desconectou do que de fato é um animal silvestre, né? Então, a associação principal e a primeira que vem na nossa cabeça é que o animal silvestre é que está nos fragmentos, que está na floresta, que está no parque. Mas a cidade não faz parte do ambiente a qual esses animais desfrutam, né? Quando, na verdade, o que a gente tem hoje é que a cidade, os animais se adaptam muito bem à cidade e cada vez mais vem se adaptando, novas espécies vêm se adaptando, novas espécies vêm ocupando espaços, né? Então, recentemente, eu tive com o pessoal, com a Annelise e a Letícia da Prefeitura aqui de São Paulo, e ela me falou um dado que eu fiquei muito feliz, assim, de certa forma, né? A pomba asa branca, que é uma espécie nativa, ela quase não era vista nas décadas passadas na cidade de São Paulo. E hoje ela está sendo uma das espécies mais comuns, por exemplo, em parques. Então está tendo uma migração, talvez. Não sei se a gente tem uma noção exata do que está acontecendo, mas existe um ciclo aí, né, de movimentação das espécies. Então, o nosso projeto e a ideia que a gente vem trabalhando, ela vem muito nisso, né? Para as pessoas primeiro pararem a entender que aqui no dia a dia delas, elas podem se conectar com a biodiversidade, elas não precisam ir para o Parque de Caetés para
Parque Estadual da Serra do Mar, ou eles não precisam ir para a Serra do Japi para ver biodiversidade. Eles podem ver biodiversidade na sua cidade, né? Então é para realmente despertar esse primeiro olhar, né? E isso estimular eles nessa conexão. E isso pode, obviamente, ter uma série, né? Uma lista enorme de coisas boas que traz, tanto para a vida do indivíduo, quanto para a biodiversidade e para a fauna, né? Você só vai querer preservar algo que você realmente conhece. Você só vai querer cuidar de alguma coisa a qual você tem conhecimento dela, né? Então a gente usa bastante estratégias de ferramentas de ciência cidadã, como algumas que o Wagner colocou, o eBird, principalmente o iNaturalistic, né? Que são ferramentas que ajudam muito as pessoas a terem essa curiosidade, né? O Wagner sofre muito como eu. Que bicho é esse? Que planta é essa? Que formiga é essa? E esse aplicativo, por exemplo, ele ajuda você porque, certo ou errado, ele te dá um caminho a seguir para um nome, né? Para o que é aquele organismo vivo que você identificou. Então, o nosso projeto está tentando trabalhar muito isso. A ideia é que a gente cresça esse projeto. Hoje a gente está focando muito em São Paulo, a gente está criando um espaço em São Paulo, né? Ao longo desse ano a gente vai começar a atuar vão ter várias ações, né, em relação a esse tema, mas a ideia é que a gente expanda isso, né? Quem sabe a gente traz aí para Jundiaí, Vânia, junto com vocês aí da Serra. E aí a proposta é bem essa, né? Para que a gente crie um exército de pessoas que realmente se conectem com essa biodiversidade. E isso, como a gente pôde ver na palestra do professor Wagner, cada observação que você faz, cada uma vez que você usa esse aplicativo, isso gera dados com efeito de fato, né, que podem gerar uma ação de verdade para a conservação, né, e um plano de ação, um plano de mitigação para a nossa fauna, para a nossa biodiversidade como um todo, né? Então, sendo bem sucinto, Vânia, era mais ou menos essa fala que eu queria fazer do nosso projeto, né, e parabenizar você também pelo evento e o Wagner pelo brilhante trabalho. Bom, eu já vou primeiro agradecer muito, Maurício, por você já comentar algumas questões que eu achei bem importante na fala do professor Wagner e ele te responder, achei que foi muito bom. Eu vou começar aqui fazendo alguns questionamentos, que eu não sou bióloga como vocês, né? Eu sou veterinária, então a minha visão é um pouco diferente da de vocês. Mas eu leio bastante, né, sobre essas questões, sobre essa questão dos animais que vêm para a área urbana serem tidos como animais sinantrópicos, animais que vêm para atrapalhar, porque em várias situações eu trabalhei muitos anos no serviço de controle de zoonose aqui em Jundiaí e sempre me marcou muito uma situação que aconteceu, e vocês vão entender. Num ponto bem alto da cidade, aqui bem de frente para a Serra do Japi, a gente tem um convento. E naquela ocasião nós somos chamados porque as irmãs, as noviças, elas estavam com um monte de bichinho andando no corpo delas. E elas começaram a perceber que os bichinhos vinham do forro, do local que elas ficavam. E ali não podia entrar homem, né? Era um convento de carmelitas. Então, eu tive que ir até lá conversar com as irmãs, abrir uma exceção para que 2 funcionários da zoonose pudessem entrar, e a suspeita maior é que era pombo que estava fazendo o ninho. Era um prédio alto, né? E, na verdade, não eram ninhos de passarinhos que tinham ali, em vários locais que davam com um aberto enorme, né, para uma área de jardim, mas, principalmente, era uma área aberta que ficava no alto de um morro e que os animais saíam por ali. Bom, a gente fez todo um controle de vedação, controle dos piolhos, e descia e subia na cama, e, enfim, foi um trabalhão. A gente tem a problemática, né, das capivaras, muitas vezes, que vêm para as áreas urbanas. Então, aproveitar um pouco sua fala, Maurício, para falar sobre os incômodos, né, que essa fauna que não é vista mais, muitas vezes, nas florestas, ela vem para a área urbana e fica aprisionada de alguma forma, ou porque ela precisa da alimentação, ou porque ela não consegue voltar, ou porque não tem os corredores de interligação, como falou o professor Wagner. Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês nessa questão. Por quê? Porque a gente tem visto que criar um corredor de fauna não é algo simples. Vão plantar árvore e vão deixar os bichos, eles vão passar por aqui. Então, eu queria ouvir um pouco vocês sobre essa questão dos corredores
Como é que eles funcionam? Se a gente está falando de aves, se a gente está falando de passeriforme, se a gente está falando de outras espécies. E falar uma coisa para vocês que eu acho que é importante, que essa sensação da gente ir na floresta e não ter bicho é a sensação que eu tive, Maurício, já te contei isso, no começo do ano lá na Amazônia, lá nos Yanomamis, né? A gente andava e não tinha animal nenhum. Os únicos animais que nós vimos foi um filhote de jararaca e depois uma cascavel adulta atravessando a pista que descia o avião. Escutávamos uma ave todo dia de manhã no fundo do local onde a gente estava, e o que tinha demais para todo lugar era gafanhoto, um gafanhoto grande que as crianças Yanomamis principalmente quebravam no meio, arrancava a tripa e comia cru, né, aquele bicho do jeito que estava ali, o que era muito impactante, porque eles não tinham comida de jeito nenhum e não podia comer peixe, eles comiam os pequenos sapinhos, né? Eles pegavam, matavam o sapinho e comia daquele jeito que estava ali mesmo, né? Então, isso me marcou muito, e quando o professor Wagner mostra, né, essa expansão que teve nos estados, a cultura que ele falou do café, da cana-de-açúcar, enfim. Aqui na nossa região, professor Wagner, foi o contrário. Primeiro foi a cana-de-açúcar, depois foi o café, depois foi a uva, e a Serra do Japi só ficou preservada porque nada foi muito bem ali, a não ser extração de madeira no passado para servir a ferrovia e as instalações básicas aqui, mas mais a ferrovia Santos-Jundiaí, né? Então, eu queria ouvir vocês sobre esses corredores de fauna e sobre essa problemática, porque o que eu vejo? Não adianta eu ter as aves na cidade e onde elas deviam existir para ter um papel importante naquele ambiente, elas não estão presentes, né? Então, eu queria ouvir vocês um pouquinho nesse sentido. Quem vai começar aí? Pode começar, professor. Tá. Eu acho que os fragmentos, os corredores, a gente está começando a entender. Tem vários artigos que não entram nem em consenso para a gente saber qual tipo de reflorestamento é melhor para que os animais, os vertebrados, voltem a ocupar uma vegetação, um fragmento. A gente não sabe se é reflorestamento ativo, que é quando a gente planta algumas árvores, se é passivo, a gente deixa a regeneração voltar. E se a gente não sabe nem como fazer esse reflorestamento, a gente também não sabe como fazer os corredores. Por exemplo, eu estudei uma área lá no Paraná, que era completamente reflorestada e estava conectada por um corredor que foi reflorestado até o Parque Nacional do Iguaçu, que é o refúgio biológico de Santa Helena. Até hoje, aquele refúgio está vazio. Por quê? Porque foram utilizadas espécies exóticas para o reflorestamento. Isso começou na década de 80, assim que o lago começou, a represa começou a encher. Naquele momento, a gente não sabia nada. Então, a Itaipu reflorestou da maneira, com as espécies que eles estavam criando ali. E tem 40 anos, mais de 40 anos, de corredor ligando o Parque Nacional do Iguaçu, 180 mil hectares de floresta nativa, com esse fragmento de 2 mil hectares, e o fragmento continua vazio para aves e mamíferos até hoje. A gente está só começando a entender como é que isso funciona, não é simples, mas eu acho que o que o Maurício falou que é muito importante, fazer as pessoas da cidade visitarem as cidades primeiro, antes de ir para as melhores unidades de conservação, porque quem está começando a aprender, se for para o melhor lugar logo de cara, não vai dar importância para aquilo que está vendo, não vai entender qual a importância daquele animal super raro que está vendo. Tem que começar de baixo, devagar, que esse é o papel mais importante de começar, que o Maurício falou. Acho que essa é a parte mais importante. É bem isso mesmo, professor. A ideia do projeto ali é pegar eu chamo de o estágio zero, né? Então a gente coloca aqui o Wagner no estágio 10, extremamente avançado, e a gente pega aqui o cara do zero, né? O cara que não sabe o que é um periquito verde, né? O encontro amarelo, o asa branca, enfim. A ideia é justamente tirar, né? Pegar fora da bolha, né? Não a nossa comunidade da biologia, o pessoal já da área ambiental. Esse ponto dos corredores, eu concordo com o que o Wagner está colocando, eu acho que a gente ainda... Até porque a gente está aprendendo muito a parte de reflorestamento, e quando se pensava em reflorestamento, principalmente associado à obra, ou que nem ele colocou da Itaipu, qual que é a métrica aí? A métrica é número e área.
e não necessariamente a composição e o papel daquelas espécies, né? Então é muito comum a gente ver áreas de reflorestamento empobrecidas ou silenciosas, né? E o processo também, né? Então você planta algumas árvores e não tem recurso muito para os animais, para a avifauna, né? Então é comum você fazer monitoramento em área de regeneração ou de plantio, e por muitos anos você não tem nada. Então eu acho que os programas de reflorestamento, eles precisam de fato incorporar no seu delineamento, no seu projeto inicial, na sua forma de pensar, na fauna, em especial a fauna de vertebrados e alguns invertebrados aí, né, como abelhas e outros que a gente sabe que tem um papel fundamental. Então, acho que falta muito a integração dessas agendas, né, a vegetação com a fauna, porque se não é realmente isso, a gente fica com essa história das florestas vazias, né, a gente está aqui colocando bastante a questão de aves, mas se a gente for parar para pensar, tem muito fragmento que tem espécies importantes que poderiam ocorrer que já foram extintas. Aí a gente pode pôr paca, cutia, anta, são várias espécies que são super comuns. Eu trabalhei sempre em unidade de conservação no começo da minha trajetória, né? E para mim eu achava a anta é uma espécie super comum. De repente, né? Sempre trabalhei Carlos Botelho, Serra do Mar, que são locais que tem realmente anta. E aí, de repente, eu começo a ver que, sei lá, Morro Grande, se tem, é raro um registro de anta. Aí você começa a ir para o interior, né? Começa a ter cada vez menos várias das espécies que são super comuns. E aí a gente tem floresta sem espécie por caça, por outros motivos, enfim. Né? Mas eu acho que os corredores realmente eles vêm para atuar de forma predominante nessa história, e não só nas áreas, vamos dizer assim, para o interior, nas áreas mais rurais, vamos por assim, mas hoje se discute muito corredores em áreas urbanas, né? Qual que são o papel dos grandes corredores nas cidades, né? Então, o reflorestamento do Rio Pinheiros é né? As margens é um paisagismo, mas as margens hoje sendo reflorestadas, a gente consegue já ver nitidamente, né, a migração e a colonização de diferentes espécies. Então, isso está sendo pauta muito importante e está muito linkado com uma nova visão, né, de cidade, a gente chama de smart cities hoje, né, cidades inteligentes, que envolve toda a questão de sustentabilidade de uma cidade, enfim. Eu acho que essa agenda de corredor... Pode Deixa eu falar. fazer um corte nessa sua fala, porque me interessa bastante essa sua conversa aí. É o seguinte, eu acho muito interessante porque as pessoas desconsideram os interesses desses seres vivos em estar em ambientes que seriam bons para eles. Então, você cria um cenário onde é importante para o ser humano se sentir bem, achar que ele está fazendo alguma coisa para preservar o meio ambiente, mas, de fato, o que eu fico sempre pensando é o seguinte, posso estar falando uma besteira, mas vou lá. Acho que eu não estou falando uma besteira, porque de situação de estresse, o que isso causa no indivíduo, isso eu entendo bastante bem, você sabe disso, né? A minha grande preocupação é que dentro de uma área urbana existem inúmeros fatores completamente diferentes do que aqueles para que aquela vida seja uma ave pequena, né, um passeriforme, uma ave maior, só para a gente ficar no tema aqui da nossa conversa, que eles podem estar sendo desafiados. Então, por exemplo, esses animais evoluíram ao longo, né, de centenas, milhares de anos para ter características, para ter acesso a uma série de recursos. Passar por dificuldades, enfrentar desafios, está tudo certo. Mas isso era num ambiente de floresta, onde ele tinha lá sua fisionomia, que ele aceitava uma floresta mais densa, uma floresta mais esparramada, vamos dizer assim, está tudo certo. Entretanto, quando você vem para a área urbana, você agrega uma série de fatores estressantes. A poluição, o barulho, o trânsito, a movimentação, a construção dos prédios, né? A gente sabe da problemática dos prédios que arquitetonicamente são construídos hoje com fachadas de espelhadas, né? Todos os acidentes e morte que temos, isso que a gente vê. Animais que morrem eletrocutados, inseticidas domésticos, produtos dos mais variados, o que a gente quiser, né? Então, eu acho que é importante a gente discutir isso de forma integrada, porque o que eu vejo? Eu vejo muita gente discutindo esse caminho, mas de uma forma a entender o que é bom para as pessoas, e não, de fato, aquilo que é bom para eu recompensar ou para eu tentar recuperar um pouco daquele ambiente
de forma equilibrada para toda a vida que existe ali. Deu para entender? Então, assim, a gente fica pondo sempre um band-aid que cada vez fica menor para tampar o ferimento que tem embaixo, né? E hoje a gente tem esse desafio das mudanças climáticas que criam ambientes mais complexos ainda. E aí, antes de passar para as perguntas, eu também queria que vocês me dissessem um pouco sobre isso. Por exemplo, como os passeriformes são indivíduos muito pequenos, é provável que essas mudanças muito acentuadas de temperatura, vento, correntes marinhas, as mudanças climáticas, a umidade do ar, ela está impactando na vida desses indivíduos, né? Eu queria também saber se a gente tem alguma coisa que sobreponha, né, esse risco de contribuir num curto espaço de tempo, porque o que o professor Wagner trouxe foi que a nossa ação por poucas décadas foi muito impactante. E agora a gente tem mais essa que a gente não tem facilidade de controle. Então, junta tudo isso e qual que é a visão de vocês nesse Eu vou pontuar uma coisa que eu acho que é importante. Eu não vejo, por exemplo, as cidades como grande papel na conservação das espécies. Eu acho que aí as unidades de conservação têm esse papel primordial. Eu acho que as cidades, e elas serem amigas da nossa fauna, elas serem, né, propensas para o bem-estar humano e para os animais, porque assim, se a gente provém ambientação para os animais, na minha concepção, automaticamente a gente traz melhores condições climáticas para nós humanos, porque você tende a ter mais área sombreada, mais área verde. Isso, de uma certa forma, atua na questão de mudanças climáticas, mesmo que a gente fale ali de microclimas e tal, para o ambiente urbano, né? Mas o papel das cidades, eu acho que é mais esse, né? De conectar a pessoa no seu dia a dia, de poder trazer um pouco disso. E esse é uma questão que nós, como brasileiros, temos diferente de qualquer outro país, principalmente da Europa, do hemisfério norte. A biodiversidade que a gente tem ao nosso favor, ela é realmente, assim, ela é muito grande. Então, em pequenas cidades, ou em cidades muito alteradas, como São Paulo, a gente tem uma riqueza grande, né? Então, eu acho que as cidades têm esse papel de favorecer as espécies, né? E eu acho assim, Vânia, a gente nunca pode negar a capacidade desses animais de se adaptarem, né? Então, eu não sou um ornitólogo de formação como Wagner, e eu vou me arriscar aqui, ele, por favor, me corrija se eu estiver errado. Ontem até estava numa reunião e eu citei esse exemplo, mas tem uma espécie que, se eu não me engano, chama gibão de couro, que é um passeriforme marronzinho, que ele está acostumado a viver próximo de paredões rochosos. É isso, professor? E na cidade onde você vê ele às vezes no meio-fio ou em sacada de prédio. Ele está vivendo ali. Ah, é estressante para ele? É. Se a gente fosse avaliar o estresse de qualquer animal na natureza, a vida selvagem ela é estressante. Ela não é a maravilha que é para nós humanos passear numa trilha. Então, assim, os animais eles se adaptam de formas que nem a gente às vezes consegue entender. Então, eu acho assim, quanto mais amigável a nossa sociedade for, mais a gente vai deixar se surpreender pela nossa biodiversidade, né? Se aproximando e ocupando espaços que a gente vai disponibilizando para eles. Maurício, eu, antes do professor Wagner falar, eu vou falar uma coisa que isso eu entendo bem. Olha, uma coisa é a capacidade de adaptação que o indivíduo tem. A gente não pode comparar, mesmo que você tenha 100 dessas aves, que todas vão ter a mesma capacidade de adaptação, assim, de forma equilibrada e que não vão sofrer com isso. Uma coisa é quando você tem isso registrado e que você, na verdade, consegue ver que ele consegue se adaptar. Não quer dizer que ele está bem, ele se adaptou. Essa adaptação, ela, para, na verdade, ser algo que possa dizer, não, tudo bem, ele se adaptou e ele está mudando, ela não muda de um dia para o outro. Então, uma coisa é assim, ó, vamos pensar na gente. A gente está todo mundo acostumado a comer arroz, feijão. Como eu sou vegetariana, tá? Não vou comer o que todo mundo come, então arroz, feijão, uma abobrinha refogada, uma salada bem feitinha, beleza. Aí, de repente, não tem mais o arroz e o feijão. Eu vou ter que procurar uma outra coisa para comer e o meu organismo, eu querendo ou não, vai passar por um tempo para poder se adaptar. Por quê? Porque biologicamente eu tenho essa capacidade de ter uma flora intestinal, digestiva. Então, não é simplesmente aquilo que eu vejo, mas assim como o indivíduo fica. Então,
a minha preocupação, não estou desmerecendo de forma nenhuma toda essa questão nas áreas urbanas, mas é que se a gente não toma cuidado, a gente cria uma situação que vai endossar o discurso de vamos continuar construindo, que os animais vão se adaptar e tudo bem, até porque o ciclo de vida deles é mais rápido. E eu acho que assim o professor Wagner mostrou claramente como a nossa capacidade de intervenção ambiental fez o desaparecimento de uma quantidade enorme de espécies. Vai aparecer em algum momento? Provavelmente, mas será que aquela quantidade que apareceu ela é suficiente para eu dizer, legal, a gente está tendo uma recuperação, aquilo está voltando? Não estou dizendo só em relação ao que você falou da asa branca em São Paulo, né? Mas a gente vê, por exemplo, essa modificação, né? E o que isso significa? Porque o que eu vejo é que, antigamente, quando aconteceu o que o professor Wagner falava, acontecia uma hora aqui, passava um tempo, acontecia outra aqui, mais um tempo, outra aqui, outra lá, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Hoje acontecem milhares de coisas, porque a Revolução Industrial fez uma transformação na nossa forma de viver, ocupar o espaço, né? E isso claramente está impactando a vida de todo mundo. Então, a minha preocupação é como construir esses instrumentos que vocês estão dizendo. E a gente tem como? A gente, enquanto técnicos, enquanto sociedade civil, o que a gente tem que fazer? Por exemplo, nós que participamos de um conselho, o que a gente pode fazer para tentar mudar essa realidade, no nosso caso aqui, na Serra do Japi? Porque o que o professor Wagner falou me causou, assim, um susto enorme, né? Você vê lá no satélite, não, olha, aqui tem uma área verde, fica tranquilo, está dentro do que diz a lei. Não, tem até mais, tem mais de 50% da área vegetada aqui. Quando você vai olhar, de fato, ali é uma vegetação de regeneração secundária, ainda de péssima qualidade, por exemplo, né? Então, isso não vai significar nada para a vida silvestre que tiver ali no entorno, entendeu? O exemplo do gibão de couro está certo. É só a asa branca que não, porque ela não ocorria no estado de São Paulo. Então, não é que é legal ela voltar para a cidade. Ela veio para o estado de São Paulo, da Argentina, com o desmatamento nos últimos 100 anos. Se ela está aqui hoje é porque a Mata Atlântica sumiu. Tem como conciliar tudo isso? Eu acho que tem. Eu entendo que os indivíduos têm as suas peculiaridades, mas existe uma inerência dos indivíduos de uma espécie ser mais adaptável ou não. A gente vê o gibão de couro no parapeito dos prédios. Várias cidades vão ter o gibão de couro em várias regiões do país, mas a gente nunca vai ver o tietê preto no parapeito do prédio, porque essa espécie florestal não tem esse tipo de adaptação. Eu acho que o que a gente vive agora é uma preocupação muito grande por conta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem um deles que é ODS, alguma coisa de vida sustentável nas cidades, então a gente se fala muito disso, vamos reflorestar. Eu acho importante, eu acho que se a gente coloca um corredor florestal no Rio Pinheiros, algumas espécies florestais vão conseguir chegar. Se elas chegam ali é porque elas encontram recurso, elas encontram comida e lugar onde pernoitar, e elas conseguem entrar, mesmo numa região muito poluída ali daquele rio. O que eu acho que cria um conflito muito grande é onde colocar esse tipo de ambiente. Se a gente colocar uma floresta do lado de uma casa, vai criar conflito, porque eu mesmo não quero na minha casa uma cascavel, um escorpião. Acho que essa é a preocupação. Depende muito, eu acho que não da vontade nossa, depende de vontade política, por isso que a gente não vê acontecer. Mas do ponto de vista biológico, as cidades podem sim informar. O que a gente pode dizer? A natureza, o que a natureza pode dizer para a gente construir uma cidade sustentável, onde vai ter mais parque, qual a quantidade de parques, de acordo com a população urbana. Esse que é o ponto da ODS que a gente não está seguindo. As aves, inclusive, podem dizer para a gente qual a quantidade de arborização que vai beneficiar a vida humana. O que a natureza diz que vai nos beneficiar para que todos vivam em harmonia. Esse que é o mais importante. Excelente, professor. Olha, eu peço só desculpa para você não ficar bravo comigo, professor, porque você nunca... a gente nunca conversou, mas eu sou assim mesmo, tá? Eu gosto de olhar um cenário e discutir. O Maurício está acostumado, e a idade me permite juntar muitas coisas, porque eu já ouvi muitos discursos que não se transformaram em nada de bom e produtivo. Então, infelizmente, é complicado, viu, professor? Bom, eu vou passar para as perguntas.
Oi? Eu tenho. E sobre essa questão dos corredores, aí saindo da ideia da cidade, né? A ideia de corredor na cidade é mais assim, é arborização, né? Não seria nenhuma uma parte de floresta em si. Mas partindo para essa questão de corredores na área rural, assim, para trazer conectividade para as nossas unidades de conservação e para os grandes fragmentos, eu acho que a gente teve um erro. Óbvio, a gente pode chamar hoje de erro, lá atrás não, né? Mas quando a gente criou as regras, né, de, por exemplo, reserva legal e tudo isso, e qual que para mim que é a falha hoje, né? Você cria várias ilhas, né? E elas não se conectam. E aí a questão de proteção da APP, né, da área adjacente aos rios, ela não é muito, não foi muito bem aplicada ou chegou num momento tardio. Então você perdeu esse processo, né? O que eu vejo hoje, bem utópico, assim, bem em viagem, tá? Mas que eu vejo que se a gente conseguisse transformar as reservas em áreas que se jogassem nas APPs, então hoje eu tenho um quadrado no meio da minha fazenda, é cheio de reserva legal, que é um quadrado no meio da fazenda. Aquilo ali não serve para, na verdade, assim, não serve para nada. Ele tem uma área verde que em alguns anos, em 100 anos, ela vai virar uma floresta vazia. Então, como que a gente consegue? Porque a gente, para avançar nisso, a gente precisa pensar em manter a produtividade do produtor rural, PIB do agro brasileiro, que é importante, enfim, tudo isso e a agenda ambiental. Então, como é que a gente consegue mudar hoje de uma área de 2.000 hectares plantada no meio do pasto e jogar ela, porque tem que fazer essa transição, né? Convencer esse produtor de que ele precisa fazer essa transição e ela não pode ser abrupta, então eu vou ter que reflorestar e conectar esse quadrado delilhado para um APP ou para uma outra reserva legal do vizinho dele. Então, teria que se pensar num planejamento por propriedade rural, por área, para que a gente conseguisse fazer. Porque não é simplesmente vir com um decreto de governo e falar, agora eu quero um corredor aqui cruzando um monte de área, porque isso a gente já viu que não dá certo, assim como várias unidades de conservação no Brasil foram feitas em cima de mapa e de caneta, e aí fica aí um embrólio de milhões de anos e a coisa não anda, né? Mas, enfim, eu penso que essa adaptação das reservas legais, porque a gente tem que usar o arcabouço legal que a gente tem hoje. Então, é reserva legal, é APP, como que a gente consegue, né, convencer o proprietário ou uma macro-região a criar um sistema que seja e favoreça a esse grande corredor, né? Acho que esse que é o caminho e o grande desafio, na minha visão. Pois é, meninos. Gostei dessa sua ideia, Maurício, que cada propriedade tem que passar por um plano específico e depois pensar nessa conectividade com as outras. Acho que esse é um grande caminho. Na verdade, a gente pode esperar do proprietário que ele não vai fazer nada. Já está na Constituição que é dever do Estado fazer isso. Então, eu acho que como a gente tem muito rio, muito corpo de água, se a gente simplesmente cumprisse a lei que já existe, que é manter a PP reflorestada e não desmatar, a gente ia ter uma conectividade do Estado inteiro só por conta da presença dos corpos de água. Meninos, podemos ir para as perguntas? Eu vou primeiro ler algumas considerações que estão aqui no nosso chat, que eu acho que são importantes, avisar todos que estão aqui que podem assinar a lista de presença, que ela já está disponível. E a Raquel fez uma consideração importante, dizendo o seguinte: entendo que vivemos hoje um problema grave com a falta de produtividade do conhecimento difundido e esvaziamento dos conceitos fundamentais. A sustentabilidade fraca, o indivíduo se coloca como defensor da natureza e vai morar no condomínio que devastou 1/3 da área natural. Vemos muito disso em Jundiaí. O Marcelo falou do adensamento urbano, acho que deve ser o Maurício, falou sobre adensamento urbano, mas vivemos também o espalhamento urbano aqui e para cima, dos remanescentes e áreas de encosta. Então, só para vocês entenderem que tem o adensamento urbano, mas tem já trabalhos mostrando que as regiões periféricas dos municípios estão sendo empurradas para mais perifericamente ainda, porque os grandes condomínios, os condomínios de luxo, estão ocupando esses espaços hoje em dia. Outra coisa que ela falou, que a fragmentação só aumenta e a falta de conectividade impede mudanças na biodiversidade, que daria chance de recomposição das espécies onde a mata. Pior, na nossa região, o que remanesce sofre com efeito de borda significativo que reduz drasticamente os hábitats. A Raquel
bióloga como vocês, tem mestrado e doutorado nessa área de conservação e está num pós-doutorado que eu só não sei se acabou, mas ela responde depois para a gente aqui. Mas se não acabou, está no finzinho já. A Raquel é uma pessoa muito querida que já foi presidente do Conselho da Serra, muito boa pessoa. Bom, indo para as perguntas, a gente tem uma pergunta que é da Isabelle Lemos Gerhard, da UFPR, que ela pergunta, com relação à ocorrência de doenças como as zoonoses, qual é o potencial delas se espalharem diante desse cenário que vocês apresentaram? Ó, eu nunca li muito profundamente sobre os estudos de zoonose com as aves silvestres. A gente está vendo muito agora sobre gripe aviária, mas não é com a espécie terrestre. A gente não sabe nem ao certo, pelo menos das aves, quais são as doenças que elas podem transmitir, se isso tem a ver, se isso aumenta com o fato de ter mais fragmentação no ambiente, se as pessoas que vão, sei lá, caçar aves para se alimentar têm que ir para os fragmentos muito distantes e trazem essa doença para os centros urbanos. Aí eu não sei dizer exatamente como isso pode acontecer, mas esse relato de doenças, né, de zoonose por conta de fragmentação, eu não conheço, nunca ouvi falar. Maurício? O que a gente tem, eu acho, em algumas informações, é que com o avanço do desmatamento, você vai tendo o surgimento de doenças que antes eram desconhecidas, né? Ou não tinham contato com a população humana, que não é o caso hoje do cenário do estado de São Paulo. Então, isso é uma preocupação muito latente hoje quando a gente fala de Amazônia, né? Onde você tem um conhecimento... até na época da pandemia eu estudei um pouco mais sobre isso, mas assim, pelo que eu tinha visto, a gente tem uma ideia de 1% dos vírus possíveis existentes na Amazônia. E aí você tem uma taxa de desmatamento acelerado, adensamento desorganizado, enfim, isso tudo ele é de fato um celeiro para propensão de novas doenças. O que segura muito hoje as doenças, por exemplo, oriundas da Amazônia, você não tem um adensamento populacional, né? Então as coisas são muito longínquas, né? Então você não tem uma passagem muito rápida. Então, se a gente fosse pegar um exemplo atual, você pega um Covid ou uma MERS, essas últimas que tiveram lá no Oriente, e você tem um adensamento populacional no foco de origem, e aí homem a homem a dispersão. Na Amazônia você tem o quê? Comunidades, vilas ribeirinhas, você tem a dispersão naquela comunidade, mas para chegar no adensamento maior, uma cidade maior, demora mais. Então, isso dizem alguns especialistas que isso tem segurado um pouco o adensamento. Para São Paulo, e relacionado às aves, de fato, eu também desconheço, né, a não ser realmente agora, essa questão da aviária, a gripe aviária, que está realmente tirando o sono de vários amigos aí que trabalham nos centros de recebimento de fauna, pessoal das zoonoses e do pessoal da produção aí agrícola brasileira estão bem preocupados com tudo isso. Olha, professor Wagner, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho acompanhado bem proximamente essa questão, não diretamente, mas quase assim, para alguns tópicos específicos nesse tema. E eu e o Maurício temos amigos que são veterinários como eu e que estão envolvidos nisso, e a pesquisa é para todas as espécies, tá? Então, assim, a gente já tem relato no Brasil, no litoral brasileiro, de pássaros de migração, passeriformes de migração, que foram encontrados mortos e deu positivo para a gripe aviária, tá? Hoje eu recebi uma notícia, né, que o estado da Bahia inteiro está em estado de alerta porque encontrou focos. Então, é uma coisa que nos preocupa muito, né, porque toda doença que tem veiculação através daquilo que tem uma capacidade de dispersão, que ou é indivíduo a indivíduo, ou nesse caso, que tem uma rapidez no deslocamento, o risco, né, que a gente tem de espalhamento disso é muito grande. Então, mesmo no caso da influenza aviária, a questão é bastante complexa, tá? Bastante complexa, envolve tantos itens que é melhor a gente nem começar a discutir aqui, senão... Eu tenho muita preocupação com aves muito diferentes, por exemplo, que a gente tem na Serra. Tem muito jacu, tem muito aquele pombão, né, que o pessoal fala, que é aquela pomba maior, vermelha. Tem vários tipos de rolinha,
avoantes, enfim, passeriformes, um monte, psitacídeos, tucanos. Cada dia a gente é surpreendido por algumas aves diferentes, né? Então, isso me preocupa bastante, porque tem horários do dia, né, que você observa mais esses indivíduos. Então, eu realmente estou bastante preocupada com a nossa região aqui. As zoonoses ocorrem, mas como a fragmentação pode acelerar esse processo, que é algo que eu não sei Sim, se sim. já estudaram. Sim, professor. Deixa eu ver. Nós temos uma pergunta do Christian Klein, que é da Cop Bay. Ele pergunta para nós sobre o quanto a existência da degradação pelos seres humanos afeta diretamente esse ecossistema. Acho que, professor Wagner, você mostrou bastante, né, situações de comprometimento ambiental bem evidente, mas queria saber se você quer complementar alguma coisa naquela sua fala, por favor. Afeta completamente. Para a gente ter uma ideia, pessoal, os bandeirantes, na época dos bandeirantes, está descrito, né, em alguns livros que eles derrubavam árvores nas margens do rio Tietê para construir barcos, né, para caberem 30 homens. Qual o tamanho dessa árvore? Eu lembro que nos diários de Auguste Saint-Hilaire, que é um naturalista francês, no começo do século XIX, 1800 e pouco, ele foi para a Guiana Francesa, que era colônia, e conheceu uma Amazônia em 1800 e pouco. Em seguida, ele veio para o Vale do Ribeira, no Rio de Janeiro. Ele escreveu no diário dele que as matas do Rio de Janeiro eram as matas mais espetaculares que ele tinha visto na vida dele. Que mata que ele viu ali no Rio de Janeiro que a gente não viu hoje, a gente não vê hoje. Então, a gente vê que a Mata Atlântica tinha porte amazônico. A gente vê hoje uns resquícios de Jequitibá rosa no Parque Estadual do Vassununga, no Porto Ferreira. São árvores que chegam a 60 metros de altura, que tem 12 metros de diâmetro. A Mata Atlântica tinha porte amazônico e as gerações passadas tiraram a nossa possibilidade, né? Nos privaram de ver a Amazônia no seu esplendor. Então, o impacto para a comunidade de animais é absoluto, causado pelo ser humano. A diferença é que os nossos antepassados nos privaram de ver a Mata Atlântica no seu esplendor. A gente não está sendo bom antepassado para os que vêm, para as próximas gerações, porque a gente está privando as próximas gerações de beber água potável todo dia. Muito bom, professor. Maurício, quer falar alguma coisa? Não, eu só ia complementar aí, talvez, de ver a Amazônia no seu esplendor, né, Wagner? Acho que é bem isso mesmo, né? Eu já tive a oportunidade de ir, assim como o Wagner, em áreas de Mata Atlântica bem preservada e também em alguns locais de Amazônia, e realmente era para ser muito mais parecido do que de fato a gente encontra hoje, né? Bom, a gente tem uma pergunta agora da Ciliane, da Universidade Federal Rural da Amazônia: como minimizar os impactos climáticos sobre as aves migratórias que sofrem riscos de extinção? Toda ação que a gente tomar hoje vai levar anos para a gente conseguir ver alguma coisa que está sendo retomada. Como minimizar os impactos? Acho que, não sei exatamente nas migratórias, os ambientes para as espécies migratórias, quando vêm para cá, o ambiente de repouso, talvez não são os fragmentos, né, são menos aves florestais, são mais aquelas lemícolas que ficam nas praias, nos lagos, no Pantanal. Esses ambientes a gente vê que ainda tem boa representatividade. O que a gente vê sumindo no estado de São Paulo é a floresta atlântica do interior. E são poucas espécies migratórias que ocupam aqueles ambientes. Mas, de fato, acho que para tentar melhorar os ambientes que vai promover um habitat mais adequado para que venham mais espécies ainda do que a gente vê hoje, a gente toma a decisão hoje, faz a ação hoje para ver resultado daqui no mínimo 10 anos. É demorado e custa muito caro, por isso que a gente vai empurrando com a barriga. Eu acho que ela traz essa questão da migradora, porque é algo que é interessante da gente pensar, que se a gente causa um efeito aqui, a gente acaba com um ciclo, né, super dinâmico, não é, de um animal que vem de um outro hemisfério, enfim, depende da migração, né, leste-oeste, norte-sul, né, mas de fato, o que me preocupa hoje, né, vendo até a fala do Wagner, colocando até o Pantanal como um ambiente propício
para a concentração, né, das espécies migradoras, com seus grandes lagos, a sua grande vale, a sua grande área alagada, mas me chama a atenção como a gente vem negligenciando o Pantanal, né, mais uma vez, por ser uma fisionomia mais aberta, tal, como talvez seja hoje o bioma menos protegido do Brasil como um todo, né, e como ele sofreu aí recentemente aí com grandes queimadas, mas em termos de espaço e ambiente, para a questão migradora, é isso, é um ambiente mais aberto, né, a água, né, tudo indica que esse ano a gente teve uma cheia novamente no Pantanal, acho que depois de 5 anos, então é bem isso, né? Acho que as mudanças aí vão afetar a longo tempo. Ótimo, Maurício. Agora a gente tem uma pergunta da Cleide de Oliveira, da Fundação Florestal, ela é gestora das APAs aqui da nossa região. Ela pergunta até que ponto a alteração do clima afeta a reprodução dessas espécies sobre a ótica da conservação ou a ruptura da conectividade ecológica. Tem estudos já mais antigos, tem quase 100 anos, que o autor percebeu modificação no período de reprodução de alguns passeriformes nos Estados Unidos por conta de pequenas variações na temperatura. Isso quase 100 anos atrás. Como a gente está vendo aqui, o mês de julho foi o mês de julho mais quente dos últimos, 100 mil anos. Esse ciclo de reprodução vai ser alterado completamente para as aves. Acho que para as aves nem vai ser um problema tão grande, mas quando a gente fala de, né, o Maurício conhece bem melhor que eu, de herpetologia, de lagartos, crocodilos, tartarugas, que a temperatura influencia o sexo dos filhotes que vão nascer, aí acho que a problemática é ainda maior. É bem isso. Acho que tem muita coisa ainda que a gente não sabe, né? Mas com certeza essas pequenas variações elas vão trazer um impacto, né? Então, algumas espécies de quelônios eles têm, né? Das tartarugas eles têm essa determinação sexual de acordo com a temperatura. A gente não sabe ao certo quais são todas as espécies, não são, principalmente as marinhas são as mais estudadas, né? Mas isso tudo com certeza vai ter um impacto, né? E aí, se você pega a temperatura, dinâmica hídrica, que a gente ainda aqui é muito irrigado, né? A gente poder dizer assim, mas isso vai ter um impacto enorme, né? Tem espécies que só saem para se reproduzir, por exemplo, em grandes chuvas no período de inverno, né? Anfíbios, por exemplo. Esse ano, talvez essas espécies não saiam para se reproduzir. Aí você tem um ano sem novos indivíduos para um grupo para uma espécie que deve ter um ciclo de vida super curto. Então, isso tem um impacto na perpetuação dessa espécie, assim, de forma contundente, né? Só para colocar aqui um fato que a gente já tem registrado na Serra do Japi, Maurício, acho que com você eu já cheguei a comentar. A gente teve uma tese de mestrado do Diego, que atualmente está fazendo doutorado na Austrália, que ele estava estudando braxéfalos aqui, né, a nossa variedade de braxéfalos. E ele, na pesquisa dele, um dia ele voltando para a base ecológica, numa trilha, ele olhou assim e viu que tinha 2 braxéfalos aparecendo à pontinha que não se mexiam. Daí ele foi mexer e ele viu que eles estavam mortos. E aí, com aqueles 2 mortos, ele começou a mexer naquele pedaço de serrapilheira e achou vários mortos. E aquilo chamou a atenção. Ele coletou os animais, levou para o laboratório na Unicamp. E aí ele me pediu, depois de alguns dias, se eu tinha uma sequência, né, de incidência de chuvas, um mapa de chuvas aqui da Serra, para eles poderem fazer uma suposição, uma avaliação, né, ver se comprovava alguma coisa. E aí a tese dele de mestrado traz isso muito fortemente apontado, que o período de seca anterior àquele momento foi suficiente para aproximar o braxéfalo, que é uma espécie que não vive perto da água, né, ele vive na serrapilheira, aproximar ele dos cursos d'água na serra, onde existiam outras espécies de anfíbios que já tinham a presença do triquídeo e que, na verdade, contaminou e foi a causa-morte desses todos os animais que estavam ali. Ou seja, essa pandemia, né, que estava chegou e afetou essa espécie, inclusive, matando assim muitos indivíduos, né? Aquilo era uma amostra que ele encontrou, mas para deixar claro que não tem legislação, não tem sistema de unidades de conservação que dê conta de evitar que essas questões cheguem até nós de alguma forma, né?
Eu acho que principalmente o que vocês trouxeram das pessoas, ao invés de irem fazer esse trabalho da observação de aves nessas áreas de proteção, se elas aprendessem a fazer isso em áreas urbanas, com técnicos, com pessoas que podem fazer a orientação correta, mesmo esse risco, né, de transmissão de agentes patogênicos que sejam de caráter zoonótico, espécie específica, de uma área para outra, não aconteceria, né, de forma tão irresponsável, porque é uma forma muito evidente, né, que acaba comprometendo espécies que não têm outra oportunidade de recomposição. Essa história é muito parecida com a do sapo dourado da Costa Rica, que primeiro veio o fungo, depois veio a seca, e o bicho não deu conta, foi extinto, e foi uma das primeiras extinções documentadas sem ter sido por conta da ação humana. Pois é. Bom, a gente tem duas perguntas aqui que eu vou fazer juntas. Uma é da Letícia Maria Pereira, do coletivo Japi, que pergunta como as atividades de passarinhar podem ser usadas na educação ambiental e como usar como uma ferramenta aqui no município, Maurício. Acho que você até pode contar um pouquinho do que a gente pensou. E a da Ana Carolina Calheiros, da Universidade Estadual de Campinas, como engajar a população com a conservação da avifauna e a manutenção das áreas de conservação. Acho que os projetos de extensão... Quer falar? Pode falar, professor, vai lá. Projetos de extensão são fundamentais para colocar a molecada para observar aves, porque eu fiz isso lá em Santa Helena, no Paraná. Eu acho que a reação da criança quando vê pela primeira vez o passarinho com binóculos é impagável, ou de criança ou de adulto mesmo, porque o pessoal está acostumado a ver com estilingue, ver aquele monte de pena sumindo. Quando vê a primeira vez, acho que é muito marcante para a pessoa. Isso vale muito a pena da gente presenciar. E a criança marca muito, ela vai ficar com aquilo na cabeça por muito tempo. Uma forma de incentivar muito a preservação, acho que começa nesse momento. Eu concordo plenamente. Eu acho que quando a gente for trazer o nome do projeto nosso aqui, do Binóculos da Liberdade, e o Wagner me conhece de muito tempo, e ele vai achar até engraçado eu falar isso, porque, como ele falou, eu sou herpetólogo, então eu andava na mata olhando para o chão, eu nunca olhei para as aves, na verdade, e confesso que até negligenciei esse grupo por muitos anos, mas quando eu passei a usar o binóculos, ele me trouxe uma liberdade mental e de vivência no meu dia a dia, de eu chegar e passear com a minha cachorra para comprar pão, e eu ir com binóculos, porque aqui eu moro perto de um parque, aqui no Ipiranga, e eu consigo ver um monte de bicho. E eu fiquei praticamente viciado nisso, mesmo tendo mais de 20 anos de andar no mato. Porque o binóculos, ele te permite enxergar numa nitidez e você consegue ver a perfeição da natureza pelo binóculos de verdade. Eu sou míope, então eu nunca enxerguei muito bem. Mas, além de tudo, o binóculos corrige a minha miopia. Então, assim, a gente fez algumas ações recentes dentro do projeto, que é o Desafio da Natureza Urbana, que também é uma forma da gente trazer a sociedade, as pessoas, né, os alunos, para isso. Nós, humanos, gostamos, a maioria gosta de um desafio, de uma certa competição, né? Então, a gente entra nesse desafio, que são dias que a gente faz registros da biodiversidade. E, num desses eventos, a gente fez dentro do Pantanal, que é um bioma que a Ampara trabalha bastante. A gente foi no Pantanal, em parceria com o Sesc Pantanal, e a gente desenvolveu esse projeto lá. Então, ou seja, a gente está falando do Pantanal, um lugar que as pessoas rotineiramente encontram animais, e lá a gente fez uma ação junto com o Sesc, e a gente disponibilizou alguns binóculos. Inclusive, quem esteve comigo lá, Wagner, desculpa, gente, é uma questão pessoal, o Vitor, que é um outro professor ornitólogo, estava lá com a gente, e ele também se encantou em ver a reação das crianças e, obviamente, alguns adultos ao olhar os animais. Então, a gente teve um erro estratégico nessa atividade, que foi o seguinte: a ideia era que as pessoas pegassem o celular e usassem um aplicativo para registrar a biodiversidade. E aí a gente falou, não, vamos levar o binóculos para as pessoas olharem os animais nos binóculos e depois põe no celular. Foi uma hora erro. A hora que a pessoa olha no binóculos, ela não quer olhar o celular. Ela esquece do celular, porque é muito melhor olhar. Então, assim, teve experiência não vou nem dizer que era uma criança, que era uma menina, mas devia ter seus 12 anos. Ela terminou a atividade, o pai dela, e aí, vamos embora? Vamos, pai, eu quero de presente um binóculos. Porque aquilo realmente... E não era uma pessoa que era zero de contato com a natureza. Ela tinha sítio, porque ela foi me contando. Eu tenho meu sítio, eu vejo o caracará lá também. Aí eu falei, você já viu as cores do rosto do caracará? Olha com binóculos.
Então, assim, você conseguir fazer a pessoa olhar para o animal que ela já mesmo conhece com binóculos, por exemplo, um quero-quero. Ele tem tons de vermelho no rosto, com azul. Assim, realmente é transformador. Então, eu acho que esse é um caminho muito bom. Ele me transformou, ele me fez ser um ativista dessa causa de observação de aves. Eu sou hoje um birder, se é que a gente pode dizer assim. E eu acho que quanto mais a gente fomentar esse tipo de ação nas escolas, então tem muita forma e tem muita forma de você trabalhar isso com diferentes idades, né? Então, quando você pega uma criança menor, você faz uma atividade, 5 ações para você olhar no jardim da sua escola. Ache uma folha maior que a sua mão, ache um animal de 6 patas, não precisa ser a ave, porque a ave, binóculos, é para uma idade maior, acima de 8 anos, mais ou menos, né? Então, mas a gente já consegue trabalhar essa conexão lá embaixo, né? Então, cada faixa etária tem uma forma. Você vai pegando idades maiores, né? É biodiversidade, é quantos animais. Já usa o termo ciência cidadã. Qual que é o dia a dia de um cientista? E vamos registrar alguns animais que você encontra. Eu acho que a gente pode também fomentar, embora a gente tenha ainda algumas dúvidas sobre a parte positiva e nociva de comedouros, né? No Brasil, a gente tem pouco estudo que trabalhe sobre isso, mas comedouros bem implementados, bem trabalhados, a gente consegue também aproximar alguns animais que ali ocorrem na sua região para as pessoas poderem ver sem a necessidade do binóculos. Então, acho que tem muita ferramenta para a gente trabalhar em diferentes escalas, né? Na formação dos professores, para aplicação nos alunos, e aí dos alunos a gente pode ir do ensino básico, fundamental e universitário, né? Até mesmo nas universidades a gente pode trabalhar com pesquisa, com estímulo de ciência cidadã, né? Não sei nem se ele seria ciência cidadã, mas dessa conexão, né? Do uso de ferramentas e da aproximação na observação. E aí é o grande ponto que eu vou voltar a falar. Nós somos extremamente privilegiados, a gente não precisa sair da onde a gente está para ver biodiversidade. Qualquer pessoa que está aqui hoje com a gente, se sair hoje em volta 2 quarteirões da sua casa, ele vai conseguir registrar 7 a 10 espécies. E eu não sei quem está aqui, não sei qual que é o nosso público, mas é quase certo que isso vai ocorrer. Então isso tem que jogar muito ao nosso favor, né? Por essa o professor imaginava que eu ia falar que eu era um birder, hein, Wagner? Mudou. Bom, Maurício, mas você não falou da ideia que a gente tem de trazer esse projeto, né? Sim, Dos binóculos para cá, sim, para sim. trabalhar diferentes públicos. Eu acho que Então, seria bem legal. E eu gostei muito do que você falou, que você tem que adaptar para diferentes idades, né? Porque na Fundação a gente tem um projeto que chama Pequeno Cientista da Natureza. E o que fez eu pensar nesse projeto, quando eu vim trabalhar na Fundação, viu, professor Wagner? Como eu disse, eu sou veterinário, eu não sou biólogo, então a minha cabeça funciona de um outro jeito, mas para mim o tema é de extrema relevância. Então, quando eu vim trabalhar na Fundação, eu fiquei observando como é que os pesquisadores saíam, né, para conhecer a Serra do Japi, para fazer suas pesquisas. E aí me ocorreu fazer esse projeto, por quê? Porque a gente cria um pequeno ambiente para eles, como se eles fossem cientistas. Então, eles levam um pequeno kit, né, com chapéu, embornalzinho, lupa de mão, prancheta pequenininha, tudo do tamanho das crianças, porque a gente trabalha com crianças da segunda série, né? E vai dando informações e falando, e eles vão, escrevem, eles olham com a lupa, eles recolhem folhinha, galinho, pedrinha, tudo que eles vão achando pelo caminho. Depois a gente traz, tem uma mesa para mostrar para eles o que é semente, porque está dentro da Base Nacional Comum Curricular, a parte das plantas, né, as partes dos animais. E, além disso, a gente coloca na lupa de mesa o que a gente achou naquele dia. Então, se é um inseto, uma asa de borboleta, um pedacinho do solo, da serra, para eles entenderem, né, como é que é esse mundo tão pequeno e tão múltiplo, né, que tem dentro de uma floresta. Então, Maurício, eu queria que você falasse um pouquinho antes da gente ler a nossa última pergunta aqui e depois passar para vocês fazerem as nossas considerações finais aqui. Então, em conversas com a Vânia, né, entre muitas que a gente tem por aí, a ideia é que a gente traga, né, as ações do Binóculos para diferentes regiões, né, diferentes partes. Então, a gente está tentando
organizar aí ações junto aí da fundação, né, no Japi, saídas com públicos diferenciados, né? A gente pode, às vezes, organizar uma mesma saída e diferenciar por faixa etária, mas eu acho que a simples condução de uma ação de observação de aves, né? E aí as aves, felizmente, é um grupo muito diverso, que tem uma riqueza muito grande, favorece, né? Eu gostaria de fazer muita sapiada e sair observando sapo, aí já envolve uma ação noturna, tem alguns comprometimentos da época do ano, mas a gente sempre tenta fazer essas saídas organizadas, então a gente convida pessoas como Wagner, que tem grande experiência na observação. Eu sou um aspirante de observador de aves, né? Embora eu tenha experiência em andar e registrar a fauna, mas numa área como Japi eu vou sofrer bastante. No meu quarteirão eu já domino um pouco, mas numa área como Japi a gente sofre. Então a ideia é a gente trazer especialistas, né? E criar aí um evento para a gente poder convidar as pessoas, né? Os próprios colaboradores, os já envolvidos no Japi e a sociedade aí da Serra do Japi, de São Paulo, da região, no entorno, para poder desfrutar desse dia, né? E aí, geralmente, a gente pode fazer a saída e depois faz um bate-papo, um café da manhã colaborativo. Geralmente é esse o desenho que a gente vem trabalhando e outras organizações, né? Assim como nós, existem outros eventos, outras passarinhadas que são organizadas. Nós da Ampara, a gente tem tentado divulgar semanalmente nos nossos stories, no perfil da Ampara Silvestre, ações de observação de aves, né? A gente acredita que essa é uma ferramenta bem legal e a gente não dá conta de desenvolver ações de observação em todas as regiões, então a gente tenta fazer um catado do que está acontecendo semana a semana e vai tentando divulgar nos nossos stories para que as pessoas que estão em diferentes regiões possam ter acesso a esse tipo de atividade. Então, quem sabe aí a gente consegue organizar, Vânia, no segundo semestre, com a entrada da primavera, bastante bicho cantando, uma atividade aí no Japi, e aí a gente faz esse arremate, uma conversa, dá para bolar aí uma série de uma atividade bem completa aí dentro da Serra. Muito legal, Maurício. Isso que eu ia propor para você, antes de fazer a última pergunta, que a gente marcasse para fazer isso, pensar numa atividade, a gente convida o professor Wagner para vir para cá, a gente marca lá na base ecológica, né, que é um ambiente mais adequado. Não precisa, acho que, ser um grande grupo, a gente pode pegar um grupo menor, né, para essa primeira vez, para essa questão da observação, e talvez marcar realmente para o começo da primavera. E a partir daí, quem sabe a gente fazendo essa atividade, a gente possa pensar, Jundiaí, eu não sei quanto você conhece aqui, professor Wagner e Maurício, também não sei quanto conhece, a gente tem vários parques em áreas urbanas, tá? A gente tem o Jardim Botânico, que liga o Jardim Botânico com o Parque da Cidade, que é uma área enorme, né? Tem uma ligação interna, né, entre os dois locais. A gente tem o Mundo das Crianças, onde é feito todas as atividades, né, da escola inovadora, todos os princípios do desemparedamento que estão acontecendo nos últimos anos aqui. A gente é considerada a cidade símbolo da América Latina nesse programa, né, de tirar as crianças de dentro da sala de aula e trabalhar princípios da educação para fora, né, da sala de aula. Então, eu acho que isso pode ser um começo, né? A gente pode marcar um dia de fazer essa atividade, numa parte do dia, outra parte do dia vocês conhecerem, a gente conhecer alguns locais e montar um projeto, né, para a gente poder divulgar essa atividade e criar pessoas, né, com essa... Como você se descobriu, né, Maurício? Uma pessoa voltada a entender esse mundo. E eu achei que de tudo que você falou, uma coisa que foi muito importante, você sendo biólogo, como você descobriu algo que estava ali na sua formação e não tinha despertado. E de uma questão simples, né? Você provavelmente um dia andando na rua viu aquele animal, né? E voando ali, aquela avezinha voando ali, falou: nossa, que interessante, eu tenho um binóculo ali em casa, vou trazer para cá e vou olhar, e assim começou, né? Eu acho que é sempre na verdade, Vânia, eu vou só descrever rapidamente o meu processo, foi um pouco diferente. Então conta, é sempre bom a gente... O meu processo, assim, eu convivia por exemplo, eu já fiz expedição com o Wagner, então eu convivia com ornitólogos e ainda assim não me interessava pelas aves, eu era muito mais voltado para os anfíbios, répteis,
e sempre gostei de morcego, sempre gostei dos animais que as pessoas normalmente não gostavam. Quanto mais estranho o animal, mais fascinante ele sempre foi para mim. O que começou a me despertar foi principalmente a questão do tráfico. E eu queria entender por que a nossa sociedade prioriza comprar um passarinho e não opta por observar os animais. Porque hoje o Brasil, por mais que ele lidere em biodiversidade, é quase o país principal em número de espécies de aves, enfim, por que a gente tem tanta gaiola? Por que a gente mantém ainda esse costume tão ruim, né, para os animais, para a nossa biodiversidade? E aí, com isso na minha cabeça, eu comecei a entender. Falei, por que as pessoas não olham os passarinhos nos parques? E aí comecei a olhar e ver esse movimento do vem observar, vem passarinhar, vem olhar. E aí eu falei, não, peraí, eu acho que então faz sentido isso. E aí eu me coloquei nessa situação, vou andar num parque e vou ver um passarinho. E aí isso começou a me aproximar. E era um momento que eu já não fazia mais tanto campo. E aí eu sentia a falta desse contato com a natureza. Então eu comecei a suprir a minha falta de tempo e de projetos de campo com as saídas rotineiras no parque, na rua, enfim, em praças, né? Então o meu caminho foi um pouco diverso, ele foi um pouco contrário. Eu tive a oportunidade de até me especializar em aves, mas não foi a minha escolha. Mas, ao mesmo tempo, o meu caminho foi o contrário. Foi na indignação de ver as pessoas optarem por comprar passarinho. Falar, não, peraí, observar o animal é uma saída, a gente precisa fomentar isso. E aí eu me pus à prova. E, realmente, a hora que eu me pus à prova, eu me encantei. Assim como vários amigos falavam, o dia que você começar a observar aves, você não largará mais. E é isso, hoje o binóculos tem épocas que ele anda dentro do meu carro. Eu vou sair de casa, eu levo ele. Já parei na rua, encostando para ver que bicho que era, porque foi um aprendizado para mim. Né? Eu tive que aprender o que era o sanhaço, como que o tizil cantava, os bichos mais comuns da cidade, né? Então foi como reviver um pouco do meu passado de 2005, 2004, de começar a explorar a biodiversidade brasileira. Eu fiz de novo com quase 40 anos dentro da cidade. Muito legal. E você, professor Wagner, já que o Maurício contou como é que ele se despertou para isso, como é que foi isso para você? Para mim, eu era criança, porque meus pais tinham uma casa em Ubatuba e era meio colada no morro. E eu cresci vendo um monte de passarinho. E quando eu comecei a fazer biologia, eu já sabia que eu ia estudar aves. Então, eu gostava desde cedo, sempre gostei muito. Que bom. Bom, mas então, assim, nós vamos conversar, nós vamos fazer esse acordo. Acho que a gente pode começar a plantar essa sementinha hoje, né? E depois vir numa atividade aqui de campo e começar a buscar as pessoas, né, que podem querer. Eu não sei, eu já falei para o Maurício, professor Wagner, aqui em Jundiaí, na Serra do Japi, mora o Guto, que é o idealizador daquele projeto Avistar, tá? Então, a gente pode convidá-lo para estar conosco também. Ele é uma pessoa muito querida, ele participa muito dos eventos que a gente realiza. E ele, inclusive, é uma das pessoas que, por morar na Serra, né, está fortemente engajado ali nesse momento, né, com toda a atenção. Ele já ajudou bastante nos dados e informações aí de satélite, de imagens, nessa questão do fogo. E com certeza a gente vai se encontrar aqui e vai ficar tudo bem. A última pergunta que a gente tem é da Raquel Carnivale Melilo, do Coati, onde ela fala que os impactos do processo de migração de aves, obviamente, interferem nas cadeias alimentares, na biodiversidade e serviços como a polinização. Infelizmente, o ser humano só tende a cuidar do que se o impacta, pensando em sensibilizar nesse sentido, se há estudos que abordam os impactos nos serviços ambientais, como a polinização, a ciclagem de nutrientes. Na verdade, mesmo que a gente saiba a importância que, não só as aves, acho que especialmente os insetos têm para a polinização, né? A gente não dá muito valor, mesmo se tiver algum estudo falando. Tudo envolve dinheiro, quando envolve dinheiro a gente sabe o que acontece. Eu acho que, não sei, talvez até para tentar concluir o comentário, né, de porque tem um livro do Jared Diamond, que é um cara que eu gosto muito, ele tem livros muito legais, muito impactantes que foram para mim, e um deles se chama Colapso, e nesse livro que ele reúne várias civilizações que nos últimos
7.000 anos, entraram em colapso, chegaram no topo do desenvolvimento da civilização, mas entraram em colapso. E como a característica comum foi a utilização dos recursos naturais até a sua extinção. Depois a civilização deixou de existir. A gente sabe o que a gente não pode fazer, isso está documentado, e mesmo assim a gente repete a história. Essa é a problemática do ser humano. E aí ele coloca a questão de como que a gente explicaria para as pessoas como falar que a gente deve preservar, por exemplo, os insetos. Por que a gente tem que preservar os insetos? Por que a gente tem que preservar o mico-leão? E acho que a resposta que ele dá é brilhante, porque ele fala que se a gente fosse pincelar cada florzinha para polinizar, para que a gente tivesse cada grão de soja que a gente utiliza hoje, quanto que isso iria custar para a nossa alimentação? Eu acho que é uma forma de a gente tentar começar a colocar na cabeça das pessoas a importância da preservação. Maravilhosa resposta, Wagner. Eu acho que tem um ponto aí que a gente tem que pensar sendo um pouquinho mais técnico, né? Quando a gente pensa em biomassa, as aves têm um papel grande, né? Então, como eu falei, eles têm, além de ser o grupo de vertebrados com maior diversidade que a gente encontra na nossa região, certamente os impactos na cadeia para esse grupo como um todo é importante. Então, você vai ter aves que vão ser não só dispersoras de sementes, você vai ter árvores que vão comer insetos, você vai ter ave que vai comer vermes, você vai ter ave, né? O nicho trófico das aves, ela é muito amplo, né? Então, se você pegar lá, não sei quantas guildas tróficas tem dentro do universo das aves, mas eu sei que são várias, né? Então, isso mostra quão complexo e como esses animais se distribuem dentro do meio ambiente, né? Dentro de um ecossistema. Então, obviamente, ali eles têm um papel importante na cadeia como um todo, né? São fonte de alimentos para uma série de animais, né? São controladores de pragas, entre outras coisas, para outra série de animais, plantas, polinizadores, enfim, acho que tem aí um papel bem relevante, pensando nos vertebrados ali, né? Bom, meninos, eu acho que foi uma tarde muito rica de informação. Eu queria, professor, eu até dei uma fuçadinha aqui agora no livro que você falou. Queria que depois eu vou te mandar uma foto da capa, você ver se é esse livro. Eu sou fã de carteirinha de gostar da história natural das doenças. Adoro o livro que fala sobre a história das epidemias ao longo da história humana, porque ela explica muito, né, das nossas escolhas, do momento histórico que a civilização estava naquele instante, né? Tem um livro do Jared Diamond que é melhor ainda, então, que chama Armas, Germes e Aço, que fala sobre como a colonização no mundo ocorreu, porque os europeus vieram aqui para a América, e ele explica por que as doenças que os europeus trouxeram para os nossos indígenas mataram os indígenas, mas por que as doenças que desenvolveram com os indígenas não mataram os colonizadores europeus. Eu queria muito, eu sou fã dessas histórias, porque eu sou daquelas pessoas assim, eu gosto de saber o que aconteceu, para entender o momento que a gente está, as escolhas que a gente fez, para lutar pelas mudanças necessárias pelo que vem pela frente. Como o meu tempo de luta já é curtinho daqui para frente, vocês dois têm bastante tempo de luta, assim como todos que estão aqui, eu queria muito aproveitar para ver a leitura, né? Fazer a leitura desses livros. Eu vou te mandar um ali, você me confirma se e me manda o nome dos demais, que com certeza eu vou gostar bastante de ter contato com isso. Queria muito agradecer, professor Wagner, Maurício, pela tarde riquíssima que vocês trouxeram para nós. Eu acho que nós precisamos realmente cada vez mais estarmos juntos aqui para discutir temas, né, que são importantes, independente da gente estar falando da avifauna, independente da gente estar falando da Serra do Japi, mas são momentos como esses que fazem a gente pensar, né, o que nós aqui, o nosso conhecimento, a nossa possibilidade pode trazer de resultado concreto na nossa mobilização, nas nossas mudanças de hábito, no nosso exemplo, né, para que a gente possa ter uma oportunidade de não causar extinção, não só da nossa espécie, né, mas de tantas outras, como a gente já viu acontecer, como bem disse o professor Wagner há pouco. Então, agradecer demais, dizer que em breve nós teremos outra roda de conversa,
pedir a todos que continuem, né, dentro das suas crenças, pedindo que a gente consiga controlar o fogo na Serra do Japi, porque ele com certeza tem impactos muito fortes para todos nós que estamos próximos, para muitos que estão distantes, mas esses aqui próximos e distantes não são só os seres humanos, né, mas sim todas as formas de vida, das menores às mais importantes daquilo que a gente chama de fofofauna, que compõem o nosso dia a dia, né? Então, muito obrigada a todos, um ótimo final de semana e até a próxima oportunidade. Em meu nome, em nome da Fundação Serra do Japi, em nome da Prefeitura do município de Jundiaí, em nome do nosso prefeito Luiz Fernando Machado, agradeço a participação de todos nessa tarde. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vânia, o convite e obrigado a todos. Obrigado, Vânia. Obrigado a todos aí. Tchau, tchau. Bom final de semana. Igualmente. Falo com você.